Por favor, curtam o vídeo e inscrevam-se no canal. Isso nos ajuda muito. Aproveitem. Na cena inicial, um cavaleiro loiro com cara de vilão confronta uma linda moça de cabelo roxo em seu quarto. Ele confessa que se apaixonou por uma garota chamada Grace e quer romper o noivado imediatamente. Selonia Vazian, única filha do Duque Vazian, é a noiva de Ian. Ela parece confusa com a súbita confissão dele, que quer se casar com Grace logo após ela acordar do coma. Ele nem sequer perguntou como ela estava, então já dá pra ver que ele é um lixo. Nossa garota, na verdade, já está dentro de um romance com Salonia há 9 meses. O romance se chama Sobrevivendo ao Rei Demônio, uma típica ficção romântica onde os protagonistas enfrentam o inimigo mais poderoso de todos, o Rei Demônio. Diferente de outras histórias de transmigração, Salonia não muda o enredo, e os eventos se desenrolam como deveriam, com ela como uma das curandeiras do Império e protagonista feminina, e Ian Sherville como seu noivo e protagonista masculino. Na história, eles tinham um casamento político e não nutriam sentimentos um pelo outro. Porém, um dia, a notícia da ressurreição do Rei Demônio forçou o Império a formar uma força de elite para derrotá-lo. Ian, líder dos Cavaleiros de Fogo do Palácio Imperial, chefiou o grupo que incluía Salonia, que se ofereceu voluntariamente pela paz do país. Havia também Reheel, um cavaleiro sagrado, e Mokleon, que herdou o sangue de dragão. Embora Rei e Mon tivessem sentimentos por Salonia, foi apenas durante a expedição que Ian e Salonia perceberam o quanto se amavam. Como resultado, os dois homens decidiram dedicar suas vidas a ajudar a protagonista e desejar sua felicidade. Os 4 heróis finalmente derrotaram o Rei Demônio e os protagonistas deveriam se casar, esse era o final feliz planejado. Eles venceram o Rei Demônio, mas Salonia passou os 3 meses seguintes em coma inexplicável. Nossa garota transmigrou bem a tempo da expedição, então foi uma jornada difícil, mas ela sobreviveu confiando em Ian. Por isso, o pedido repentino de separação a surpreende. Mas a vida segue, então ela concorda. Em troca, exige a pensão que deseja. Sua expressão é de aceitação, não de tristeza. No entanto, ela se recusa a deixar a traição passar despercebida. Já gosto da atitude dela. O cara ainda tem a ousadia de parecer insatisfeito porque Selonia pede indenização, mas ela não se importa. Ian exige um contrato escrito até que ela decida o que quer. Ele a trata com desprezo, mas pelo menos ela descobriu o verdadeiro caráter dele antes do casamento. Depois de escreverem o acordo, SY pede para Ian se aproximar com um sorriso. Assim que ele faz isso, nossa garota decide acertar um belo soco no rosto dele. Nem foi um tapa. Boa, garota. Ian fica furioso, mas a esperteza de SYY faz perceber que ele mereceu. Depois disso, ele simplesmente vai embora. Nada mal para um homem que traiu enquanto a noiva estava em coma. Ao sair do quarto, SY finalmente expressa seus verdadeiros sentimentos. Está decepcionada, pois esperava ter uma família de verdade depois de nunca ter tido pais ou amigos na vida anterior. Tendo adoecido jovem e morrido sozinha, SY aprecia sua nova vida cercada de família amorosa, amigos e um namorado. Mesmo sem mais um amor, Selonia valoriza sua nova vida, pois nem todos têm a chance de ser uma protagonista, muito menos a filha de um duque influente. Ela decide não se lamentar, já que ainda tem Reis e Machon, com quem compartilhou vida e morte nas linhas de frente, e que são seus preciosos amigos. No entanto, alguns dias depois, o belo cavaleiro de cabelo azul, Rave, a visita e a surpreende ao dizer que deseja revogar seu juramento para servir outra mulher. E quem é ela? Adivinhe. Grace Bennet. Quem é essa Grace no mundo do romance? SY permanece em silêncio, observando o que está acontecendo. Ela e Ian acabaram de se separar e agora seu amigo está retirando a promessa. Ela nunca amou Ian, mesmo com a gentileza dele, provavelmente porque não é a verdadeira Sônia. Então acredita poder aceitar a partida de Rhiab, mas ainda assim se decepciona. Como amiga, ela lembra a Rei que Grace logo será a noiva de Ian. Ele cora e diz que já sabe. Selonia se arrepia quando ele revela que só quer proteger Lady Grace, exatamente o que disse para ela antes. Que absurdo! Hayate foi seu primeiro amigo nesse mundo, então o fato de ele retirar o juramento significa que nunca mais serão como antes, o que a entristece. Coitada! O término com Ian é tranquilo, já que ela não o amava, mas perder uma amizade verdadeira é diferente. Mesmo assim, Setelonia decide agradecer a Reheel e desejar-lhe felicidade, o que o deixa abatido, e eles apertam as mãos encerrando o juramento entre cavaleiro e dama. Não, um juramento é um juramento. Esse homem não é mais digno de ser cavaleiro. Após a partida de RYB, ela perde o brilho no rosto e começa a se preocupar com o que aconteceu enquanto estava inconsciente.
O romance ia bem até ela desmaiar depois de derrotar o Rei Demônio. E durante o tempo em que esteve em coma, os protagonistas masculinos se apaixonaram por outra mulher. Que ridículo! Agora que ela pensa sobre isso, há mais um protagonista masculino. E falando nesse sujeito, Mocleon aparece. Ele rapidamente pede que ela devolva o coração que lhe deu, pois pretende entregá-lo a outra pessoa. Nossa garota começa a se sentir cada vez mais inquieta com tudo aquilo, a ponto de nem se surpreender mais se o destino for Grace Bennet. Mocleon fica surpreso que Salonia já saiba disso, o que faz Selonia rir de forma quase histérica ao perceber que os protagonistas masculinos ficaram obcecados por uma personagem que nunca apareceu no romance, em outras palavras, uma extra. Meu coração dói por ela, mas sim, isso definitivamente não é coincidência. Tudo em relação a Grace parece estranho. Durante a expedição para enfrentar o Rei Demônio, Selonia caiu de um penhasco, e foi Mocleon quem se transformou em um incrível dragão e a salvou. Ao voltar à forma humana, ele ficou tão estressado com o fato de quase tê-la perdido que ela precisou explicar, um tanto constrangida, que só estava tentando pegar flores de Silquia, conhecidas por seus efeitos curativos notáveis. Depois de se acalmar e pedir desculpas por sua dureza, ele comentou sobre como a vida humana é frágil. Então, escolheu dar a ela seu coração. O coração de um dragão pode proteger seu dono, mas se for retirado, ele perde uma parte significativa de seu poder, algo que não o preocupava, contanto que pudesse proteger SY. Ele parecia tão sincero naquela época, mas agora olha para ela com uma expressão ameaçadora, exigindo seu coração de volta, o que deixa SY atônita. Ela ordena que ela, sua dama de companhia, traga sua caixa de joias. Enquanto aguardam, Mocleon pergunta se ela sabe o motivo pelo qual ele quer o coração de volta. SY permanece impassível e responde apenas que não há sentido em guardar algo cujo verdadeiro dono o reclama. No fundo, ela queria perguntar o motivo, mas tem medo de descobrir que aqueles 6 meses juntos foram apenas uma mentira para manter a história viva. Mocleon tenta iniciar uma conversa, impressionado por ela ter guardado o coração do dragão com tanto cuidado, ao que Selonia responde, triste, que foi porque o coração dele é precioso. Ao ouvir isso, ele se sente culpado e quer explicar tudo, mas é interrompido quando ela retorna com a caixa. Desde que recebeu o coração, Selonia nunca se machucou, exceto pelo coma de 3 meses, mas agora não tem escolha a não ser devolvê-lo. Ela agradece sinceramente por ele tê-la protegido. Para encerrar o clima desconfortável, apenas o alerta para ter cuidado e recusa-se a acompanhá-lo até a porta. Mocleon, que parecia tão exigente antes, agora demonstra arrependimento, mas não diz nada e parte. Tirando o bonitão do Ian, os outros dois parecem se sentir culpados. Após ele sair, ela nota o semblante abatido de sua senhora. Para entender os sentimentos de Salonia, é como se ela tivesse se esforçado ao máximo para reunir os ingredientes e preparar o prato, mas alguém o comece no final. Ela não está apenas triste, está furiosa. E definitivamente não é o tipo de garota que fica se lamentando. Adoro isso. Ela não acredita que passou por tanto naquela missão só para conquistar o final feliz e ver tudo desaparecer de um dia para o outro. Imagine ser obrigada a agir como uma heroína e, no fim, não receber nada em troca. Eu não aguentaria. De qualquer forma, a boa notícia é que Selonia pede a ela que contate a melhor guilda para investigar Grace Bennet, pois quer saber se tudo isso é coincidência ou algo mais. Sim, hora de cavar fundo. O sonho que Selonia tem naquela noite a leva de volta à expedição. Estava chovendo naquele dia, e ela escorregou, mas seus 3 príncipes encantados estenderam as mãos para ajudá-la. Ela naturalmente segurou a mão de seu noivo, enquanto sentia a amargura dos outros 2. Mas agora tudo isso é apenas uma lembrança distante. Hoje, ela pergunta a ela sobre o pai, e parece que o Duque é um verdadeiro paizão. Após a morte de sua amada esposa, o Duque Galova Evasian passou a dedicar todo o seu amor à filha única. Ter um pai confiável é um alívio. Quando ela transmigrou para o romance, a Salonia original já havia aceitado entrar na expedição, mas o pai se opôs veementemente, dado quanto ela significava para ele. No entanto, o amor do Duque tem um ponto fraco. Ele nunca consegue vencer Salonia em uma discussão, e por isso ela acabou indo mesmo. Segundo ela, quando ela voltou inconsciente, o pai recorreu aos melhores médicos, curandeiros e sacerdotes, mas ninguém conseguiu despertá-la, deixando-a em desespero. Quando ela finalmente acordou, ele a abraçou calorosamente, algo que ela nunca havia sentido antes, o amor de um pai. E, não muito tempo depois de ouvir o pedido de Ian pelo rompimento, o Duque quase invadiu a mansão Chevel empunhando sua espada. Felizmente, sua criadagem o impediu. O Duque não se importa com aquele homem, pois o noivado era apenas um contrato feito pelo avô de Salonia.
Uma união entre a família Vazian, cujas riquezas superam um tesouro real, e a família Cheryl, influente e respeitada, seria algo que até o imperador temia, mas isso jamais acontecerá agora. Ainda bem que o pai dela não é sedento por poder e deixou o casamento acabar. Ela está almoçando com o pai, que já sabe que ela pediu informações sobre Grace e quer saber se ainda sente algo por Ian, o traidor. Como a guilda mais poderosa é uma das empresas da família e também a maior do reino de Flanagan, não é surpresa que tenham informado o Duque sobre o pedido da filha. Eles são realmente muito ricos. Informação é poder, e dinheiro é o nosso lema, é o slogan da família, e a guilda foi fundada junto com a própria casa vazia. Desde então, eles protegem e servem a família. Selonia afirma que não tem mais nenhum sentimento por Ian e só quer confirmar algo, já que Ian, RY e Mocleon parecem apaixonados por Grace. É difícil para ela aceitar que os amigos que julgava verdadeiros talvez fossem apenas personagens temporários ou movidos por conveniência do enredo, pois o afeto que lhes deu foi genuíno. Ou Grace está envolvida de alguma forma, ou o amor deles por ela é raso. Falando nessa garota, Grace agora está toda carinhosa com Ian, que pergunta docemente para onde ela quer ir. Ela responde alegremente que deseja comer sobremesas na Roblant, que por acaso é a confeitaria favorita de Salonia. Ian tenta convencê-la a ir a outro lugar, mas a garota muda de expressão e pergunta se Roblant é um local onde ele costumava ir com a ex-noiva Lady Salonia, insinuando que ele evita o lugar para não lembrar dos belos momentos com ela. Fingindo estar ofendida, Grace vira as costas e sai. Desesperado, Ian diz que podem ir até lá e imediatamente garante que Salonia não significa mais nada. Isso a faz sorrir satisfeita e aceitar. Mas aquele olhar maldoso que ela esconde, parece mesmo que está controlando os protagonistas. Seja o que for, o tempo dela vai chegar. Enquanto isso, Salonia lê um artigo no jornal afirmando que está em desespero após o noivado rompido. Ela pouco se importa. Depois de 9 meses nesse mundo, é a primeira vez que realmente desfruta de ser uma dama, está tranquila, tomando chá em seu jardim e aproveitando a vida. Quem precisa de homens, afinal? Tendo transmigrado durante a missão, suas únicas experiências até então foram dormir no chão, se banhar em rios gelados e comer pão mofado por dias. Agora, ela pretende viver com conforto. Ela então avisa que o imperador fará uma festa de comemoração em homenagem a ela. Os outros 3 heróis já tiveram sua celebração após derrotar o Rei Demônio, mas como Salonia estava em coma, decidiram realizar uma especialmente para ela. A garota lembra da carta que enviou, ela confirma que já foi entregue a Ian. Trata-se da indenização, e ela tem certeza de que ele virá correndo assim que ler, pois ela pediu algo muito valioso para ele. O que será? Logo depois, uma empregada anuncia que o líder da guilda chegou à mansão, o que a surpreende, já que faz apenas um dia desde o pedido de investigação sobre Grace. Gilean, um homem bonito de cabelos prateados e apenas 24 anos, é o atual líder. O visual é promissor, mas Salonia quer ver se o caráter acompanha. Ela confia na precisão dos relatórios da guilda, mas ao abrir o documento, se espanta, é apenas uma única folha com informações breves. Intrigada, ela pergunta a Gilean se aquilo é tudo que conseguiram, e ele confirma. O detalhe mais interessante que descobriram é que Grace se encontrou diversas vezes com os 3 homens durante os 3 meses após a celebração da vitória, e foram eles que sempre tomaram a iniciativa de procurá-la. Ele também entrega uma lista de convidados da festa, mas Salonia não encontra nada suspeito. Então, conclui que talvez os protagonistas simplesmente tenham mudado de coração durante aqueles meses. Após a reunião, ela tenta animá-la sugerindo uma ida à confeitaria Roblant, onde ela não come bolo há tempos. Isso melhora seu humor, e Salonia sorri, decidida a aliviar a tristeza com doces. Melhor acompanhante impossível, ela. Porém, para azar dela, Rei está do lado de fora da loja quando chegam. Ela não pode ignorá-lo e pergunta o que está fazendo ali, mas o olhar dele é estranho, como se tivesse visto alguém que não deveria. RYV gagueja dizendo que não há mais doces, que tudo foi vendido. Salonia, porém, o conhece bem demais, sabe que ele desvia o olhar quando mente, exatamente o que está fazendo agora, e percebe que Lady Grace deve estar lá dentro. Conhecer seus hábitos é uma clara prova de quão próximos foram. O cavaleiro se desculpa, e ela pergunta se deve entrar e comprar os doces por ela. Mas Salonia não é covarde. Ela declara que vai comer ali mesmo. Por que deveria evitar Grace, quando é Grace quem deveria se envergonhar por roubar seu noivo? Além disso, ela quer vê-la pessoalmente. No instante em que vai abrir a porta, Grace a abre por dentro, com um sorriso maligno e perturbador. Sua expressão é tão sinistra que causa arrepios. Grace então encara Salonia e diz, com um sorriso, que finalmente queria muito vê-la.
Enquanto Salonia devolve o olhar sem expressão, ela agora acredita que essa garota é ainda mais descarada do que imaginava. Ou seria essa a garota por quem a abandonaram? Essa é outra forma de interpretar. Gente, como se derrota uma biscate através da tela, porque eu tô do lado da nossa garota. Durante a batalha no covil demoníaco, Salonia se lembrou de que Ian havia prometido levá-la para Roblox com ele quando tudo terminasse, uma proposta que ela aceitou feliz. No entanto, ele quebrou essa promessa de forma nojenta e acabou levando sua nova namorada para lá. Voltando ao presente, Grace é bastante simpática com nossa garota, chegando a chamá-la pelo nome, ao que Salonia responde friamente que não sabe quem ela é, então deveria se apresentar primeiro. Boa! Ela precisa saber o próprio lugar. Isso surpreende Grace, que acaba sendo obrigada a cumprimentá-la adequadamente, admitindo que a conhecia como uma das 4 heroínas. Ela age amigavelmente por instinto, sem perceber. Salonia, com um sorriso falso, retruca que lutou pela paz, não pela fama, o que deixa Grace envergonhada, enquanto o rei impede que Salonia seja mais dura. Sério, qual o problema de dizer a verdade? Então Ian aparece, o que enfurece ainda mais Salonia, pois de todas as pessoas, ele deveria ser o último a levar sua noiva para o lugar que sabe ser o favorito de sua ex. Em seguida, Grace se agarra a Ian fingindo estar assustada, o que o faz gritar com Salonia e adverti-la por ser mal educada com sua noiva. É nesse momento que a ficha cai para Salonia. Finalmente ela entende que pode deixar os protagonistas masculinos para trás, porque, independentemente dos motivos deles, quem mudou foram eles, não ela. Com o rosto impassível, ela responde, criticando a cara de pau dele por andar exibindo seu caso justamente no lugar que ela mais ama, lembrando de que não deveria se mostrar de forma tão vergonhosa diante de tantas pessoas. Ian fica sem palavras envergonhado, e os dois vão embora. Mas Grace, antes de ir, se vira com um sorriso e comenta que ela e Ian ficarão noivos em breve, dizendo para Salonia não se preocupar, pois as duas se parecem bastante. Ah, por favor! No seu sonho, querida. Como ousa, garota básica e irritante, se comparar a S.Y. Mocleon, que observava Grace de cima, retorna à sua forma humana e vai se juntar a Grace, Ian e Rei, enquanto Salonia permanece parada, observando-os partir. Apesar da forte conexão que teve com eles no passado, Salonia se sente grata por terem mostrado que é hora de fechar o coração. Ela é gentil demais, porque se fosse comigo, já teria esquecido esses dois. Onde está o verdadeiro protagonista masculino? Que ele apareça logo e a faça feliz. Enquanto RYV observa o casal de longe, Maleon nota que ele está abatido e o relembra de que essa é a consequência de suas próprias escolhas. RY admite que Maleon tem razão, nada mudou para ele. Diferente de Salonia, ele acreditou que poderia construir algo mais profundo com Grace. Mas agora que Grace está com Ian, ele permanece preso no papel de amigo que observa de longe. Tudo continua igual. Mesmo assim, RYV não consegue deixar de se sentir atraído por Grace, talvez porque já esteja acostumado a não ser correspondido. Então ele começa a se perguntar se vai se arrepender de ter quebrado o juramento de cavaleiro feito a Salonia, o que leva Mocleon a questionar se entregar o coração a Grace foi realmente a escolha certa. RY se enfurece ao perceber que o dragão retirou o próprio coração, pois isso significa que não se importa mais se Salonia se machucar. A audácia! Ele mesmo quebrou o voto com nossa garota. Mesmo tentando negar, Mocleon hesita, tomado por uma sensação de escuridão. No entanto, quando Grace o chama e o convida para comer com eles, ele não consegue resistir ao seu encanto. Confuso com os próprios sentimentos, acaba indo com Grace assim mesmo, deixando RYV para trás, que começa a suar frio ao perceber o olhar perturbado de Mocleon. RYV também luta contra suas emoções quando Grace o chama. Ao ouvir sua voz e ver seu sorriso, ele se convence de que ama Grace Bennet. Eu sabia. Essa mulher está enfeitiçando todos. Agora até sinto pena dos dois, porque parece que a bruxa está tornando impossível para eles se libertarem do feitiço. Enquanto nossa garota saboreia doces com ela, Salonia percebe que a história original acabou. No romance, o enredo terminava um mês após a derrota do Rei Demônio, justamente no casamento de Salonia e Ian. Mas como essa linha do tempo já passou, isso significa que ela agora está vivendo e escrevendo sua própria vida. Ela então ouve pessoas comentando como a filha dos mares, Grace, conseguiu ofuscá-la. Ela fica furiosa e pronta para defendê-la, mas Salonia a impede, dizendo que está tudo bem. Desde que Grace anunciou seu noivado com Ian, a atenção do público se voltou para ela. Mesmo assim, Salonia já havia resolvido seus sentimentos. Embora ainda lute para se desapegar completamente, está determinada a não deixar que emoções inúteis atrapalhem sua nova vida.
E eu adoro como ela lida com tudo isso com tanta serenidade. Ela então pergunta a Salonia sobre seu retorno esperado à clínica de cura. Na história original, Salonia era conhecida como uma respeitada curandeira imperial que dedicava seu tempo à clínica. No entanto, sua responsabilidade mudou quando foi designada para a missão de subjugar o Rei Demônio. Infelizmente, mais tarde, ela adoeceu misteriosamente, o que resultou em uma longa ausência. Agora, com apenas 6 meses restantes de sua licença, Salonia está determinada a aproveitar ao máximo esse precioso tempo antes de ter que retornar ao trabalho. Ela pretende saborear cada momento, desfrutando da vida no seu próprio ritmo. Ela apoia totalmente a decisão e a incentiva a buscar sua felicidade, garantindo que todas as preocupações acabarão desaparecendo. Dias atrás, dentro da mansão vazia, rumores sobre Salonia circulavam entre as criadas. Elas notaram uma mudança significativa em seu comportamento, suas explosões de raiva e irritações frequentes haviam desaparecido. Chegava a dar arrepios vê-la sorrindo e cumprimentando a todos com gentileza, como se nunca tivesse sido rude. Uma das empregadas comentou que sua senhora havia mudado após a expedição, e outra concordou, especulando que, considerando quão perigosa foi a batalha contra o Rei Demônio e o fato de ela ter permanecido em coma por 3 meses, era natural que tivesse passado por uma grande transformação ao despertar de uma experiência de quase morte. O que elas não imaginavam é que Salonia estava escutando tudo. Nossa garota, que transmigrou para o corpo dela, não teve tempo de conhecer as criadas, pois foi direto para a expedição assim que chegou a esse mundo. Por isso, acredita que estão falando da verdadeira Salonia, que aparentemente era irritadiça e difícil de lidar. Agora que sabe disso, ela decide melhorar sua reputação, já que não fazia ideia de que a original tinha uma atitude tão ruim. A antiga protagonista parece até uma vilã. Com a história concluída, nossa garota está decidida a ser ela mesma dentro do corpo de Salonia, reconstruindo sua imagem do zero. O plano começa naquele mesmo dia, no Café Roela. Enquanto conversa com ela, Salonia percebe 3 damas da nobreza sendo informadas pelo garçom de que não havia mesas disponíveis. Ela então propõe que se sentem todas juntas, vendo nisso uma oportunidade de socializar. Por ser uma heroína e uma vazia, percebe certo desconforto entre as jovens, mas oferece um sorriso sincero e as agradece por aceitarem o convite. Para aliviar a tensão, explica que convidou as moças porque esteve afastada da alta sociedade por muito tempo e sente falta de conversar com pessoas da mesma idade, o que deixa o clima mais leve. As 3 damas parecem confiáveis, espero mesmo que SY faça novas amigas. A conversa improvisada entre elas se torna animada, e Salonia começa a conhecer melhor as mulheres. Eventualmente, o assunto muda para ele, claro, Ian. A dama Bell menciona, de forma hesitante, o noivado de Ian Chervel e Grace Bennet, demonstrando preocupação com o bem-estar de Salonia. Mas não há motivo para preocupação, nossa garota já superou aquele homem arrogante. Assim, Salonia apenas sorri e afirma estar bem. Com isso, as damas se sentem à vontade para começar a falar mal do casal, chamando-os de vergonha da nobreza, o que, convenhamos, é verdade. Salonia observa que o homem é tão culpado quanto a mulher, e todas concordam. No entanto, o burburinho é interrompido quando alguém entra na confeitaria. Elas se viram curiosas e veem um homem misterioso, cabelo preto, olhos vermelhos e um rosto marcante, parece o protagonista masculino. O fato de o dono da loja lhe entregar uma sacola desperta a desconfiança de Salonia, mas logo percebe que ele está levando comida para distribuir a pessoas famintas. Quando nota uma grande cicatriz em seu peito, ela fica surpresa, é uma ferida incomum, profunda, e claramente não causada por algo comum. E, sim, nossa garota reparou bem demais, hein? Brincadeiras à parte, ela não consegue parar de se perguntar quem é esse homem, sentindo uma tensão inexplicável ao vê-lo. A caminho de casa, Salonia pergunta a ela se ela sabe algo sobre o ferimento do besta noturna, mas ela diz não ter ideia. Contudo, acredita que ele o tenha recebido em combate, já que é conhecido por enfrentar monstros e criminosos perigosos. Logo muda de assunto, entusiasmada, perguntando sobre o encontro de Salonia com as damas. Elas, que estavam hesitantes no início, logo se mostraram simpáticas e conversaram animadamente, chegando até a marcar um chá na mansão vazia. Salonia fica satisfeita por ter feito novas amigas. Desde que transmigrou, ela sempre esteve cercada apenas pelos protagonistas masculinos e nunca teve oportunidade de conhecer outras mulheres. Agora, com algum espaço, seu mundo começa a se expandir. Ela finalmente pode viver como ela mesma, agora que o romance original terminou. Durante o trajeto na carruagem, ela começa a se perguntar como seria a aparência do Rei Demônio, já que apenas os heróis o viram pessoalmente.
Ao refletir sobre isso, Salonia se lembra de um encontro arrepiante, a criatura colossal coberta por escamas negras como a noite e olhos vermelhos que perfuravam a alma. Ser a única mulher a enfrentar o chefe final já é digno de uma verdadeira lenda. No entanto, Salonia é também a única que viu o verdadeiro rosto do Rei Demônio. Seus pensamentos, porém, são interrompidos quando a carruagem para de repente. Correm, o cocheiro, avisa nervosamente que, ao tentar atravessar a floresta, foram cercados por demônios lobisomens. Os cavalos estão apavorados e não conseguem se mover. Como Salonia não trouxe sua espada, Correm pretende segurá-los para que ela fujam, mas ela se recusa. Nossa garota acabou de enfrentar o próprio Rei Demônio, não vai fugir agora. Mesmo não sendo uma guerreira, e sim uma curandeira, ela decide usar sua luz curativa para abrir caminho e garantir a fuga da carruagem. Ela desce e começa a emitir sua energia, fazendo os lobisomens recuarem, mas quando tenta voltar para a carruagem, a luz começa a enfraquecer e se dissipa. Um dos lobisomens avança para atacá-la, e, por pouco, não a atinge, pois um homem aparece usando magia negra para aniquilar os monstros. O poder dele é tão intenso que a força da explosão faz Salonia cair. Sua visão fica turva, mas ela reconhece o homem que a salvou, é o mesmo besta noturna que viu no café. Vendo-o de perto, entende por que se sentiu estranha antes. Ele não deveria estar vivo. O homem diante dela é ninguém menos que o Rei Demônio. E sim, ele está vivo, bem diante dela, e ainda por cima, distribuindo pães aos pobres. Ele deve ter uns 6 guardados consigo, mas tudo bem, estamos olhando com respeito. Logo após a derrota do Rei Demônio, Salonia havia curado os companheiros para que pudessem inspecionar o campo de batalha em busca de inimigos restantes. A luta havia sido brutal, e ela estava exausta quando percebeu que perderá seu punhal, uma lembrança preciosa de sua vitória. Determinada a recuperá-lo, voltou sozinha até o castelo em ruínas, onde encontrou o corpo inerte do Rei Demônio. Assim que pegou o punhal, porém, sentiu uma presença poderosa atrás de si. O corpo do rei começou a mudar, assumindo forma humana, e ele abriu os olhos de repente. Apavorada, Salonia não hesitou, sabia que não podia deixá-lo reviver e o golpeou com sua lâmina. Ela desperta ofegante, em pânico, percebendo que sonhou novamente com aquele momento. Ela entra no quarto, aliviada por vê-la acordada, e informa que já se passaram 2 horas desde que escaparam da floresta. Animada, diz que deveriam se preparar para conhecer o homem que as salvou. Surpresa e apreensiva, Salonia corre até o quarto de hóspedes tentando se convencer de que tudo aquilo foi apenas um pesadelo. Ao abrir a porta, vê o pai, que expressa alívio por ela estar bem e a convida para cumprimentar seu salvador. Quando ela olha para o lado, lá está ele, o Rei Demônio, vivo, intacto e, para piorar, absurdamente bonito. Salonia fica sem saber o que sentir, medo, confusão, choque e um constrangimento profundo, afinal, ela o esfaqueou. Como se isso não bastasse, seu pai ainda decide deixá-los a sós. O Rei Demônio fixa os olhos nela e pergunta se o conhece, o que ela nega prontamente. Agradece por tê-la salvado, mas é firme ao pedir que ele vá embora imediatamente. Ele, porém, ignora completamente o pedido e menciona o comentário que ela fizera antes, sobre ele dever estar morto. Isso a deixa atônita. Será que ele não se lembra dela? Então, talvez tenha perdido a memória. Salonia pensa rápido, precisa expulsá-lo antes que recupere as lembranças, pois a segurança do pai e dos criados vem em primeiro lugar. Ela insiste que ele está enganado e que deve tê-la confundido com outra pessoa, mas o Rei Demônio revela que realmente perdeu todas as memórias. Diz não saber quem é, nem ter para onde ir, e declara, de forma infantil, que ficará na mansão vazia por não ter outra opção. Salonia tenta impor autoridade, afirmando que nunca lhe deu permissão para ficar e que chamará os guardas se ele não sair. Ele, no entanto, apenas a encara com seus olhos vermelhos e cruéis. Caminha até a janela e faz surgir chamas nas pontas dos dedos, ameaçando incendiar toda a mansão se for forçado a sair. Agora sim, parece o verdadeiro Rei Demônio. Salonia recua, alarmada, e ordena que os guardas venham, mas ele sorri, dizendo que ela pode chamá-los se quiser, embora não possa garantir que alguém sobreviverá. Isso a faz hesitar. Mesmo tendo ajudado a derrotá-lo no passado, ela sabe que sozinha jamais teria chance. Além disso, provocá-lo poderia fazê-lo recuperar a memória. Temendo que ele apenas esteja tentando assustá-la por acreditar que ela sabe algo sobre seu passado, Salonia insiste novamente que não o conhece. O Rei Demônio encerra a ameaça com um sorriso aparentemente inocente e anuncia, com toda a calma, que ficará ali o quanto quiser, afinal, o pai de Salonia lhe concedeu permissão para permanecer na mansão. É perigoso, sem dúvida, mas algo me diz que as coisas vão ficar muito interessantes.
Selonia deveria contar tudo o que sabe se realmente quer se livrar dele, mas a garota insiste em negar, ao que o rei demônio responde de forma sarcástica que está tudo bem assim. Agora, isso virou uma batalha de paciência. Em seguida, ele comenta de maneira brincalhona que deveriam oferecer lanches e exige que Salonia o sirva, já que está com fome, o que faz a pobre garota chorar em silêncio, desejando apenas sair dessa situação sem se machucar. Mais tarde, Salonia retorna ao seu quarto, onde ela espera alegremente, já demonstrando ser uma grande fã da besta noturna. A empregada conta que o homem derrotou o restante dos lobisomens enquanto Salonia estava desacordada, e depois garantiu que a carruagem chegasse em segurança até a mansão. Isso faz Salonia questionar se o bicho da noite é realmente um homem bom, como dizem os rumores. Ela confirma, dizendo que todos o admiram, especialmente o povo das favelas, que o vê como um verdadeiro herói. Contudo, Salonia, que conhece a verdade, acredita que um rei demônio jamais poderia ser o salvador das pessoas. Mas algo a deixa pensativa: a fenda na floresta onde o rei demônio havia ressuscitado desapareceu desde que ele foi derrotado. Se o portal sumiu, será que o homem deslumbrante perdeu também seu título de rei dos demônios? Uma dúvida interessante, de fato. Naquela noite, Salonia vai ao encontro de seu pai e o repreende por ter deixado o jovem permanecer em sua casa, alegando que, mesmo tendo sido seu salvador, é arriscado acolher alguém cuja origem desconhecem. O olhar do duque, porém, se torna severo, lembrando-a de que, como nobres, eles devem saber compartilhar o que têm com os outros, noblesse oblige. Essa é a filosofia que ele sempre seguiu. Mesmo assim, Salonia não consegue aceitar. Ela decide contar-lhe toda a verdade, que o homem a quem ele deu abrigo é o próprio rei demônio. Porém, quando tenta pronunciar as palavras rei demônio, sua voz simplesmente não sai. Ela tenta escrever o nome, mas a caneta parece travar, impedindo-a de formar as letras. Frustrada, percebe que há algo sobrenatural impedindo-a de revelar o segredo. O pai, sem entender o comportamento estranho da filha, apenas reforça que o bicho da noite é agora o benfeitor da família e que dar dinheiro a ele poderia manchar a reputação dos Vazian. Incapaz de convencê-lo, Salonia promete apenas observar o homem de perto, garantindo que ele se sinta à vontade, o que deixa o duque satisfeito. Antes de deixá-la descansar, ele ainda pede que cuide de si mesma, pois eles só têm um ao outro. Enquanto isso, no quarto do rei demônio, ele sofre com dores intensas vindas da cicatriz no peito e soa em agonia. Sua mente, no entanto, está concentrada em Salonia. Ele sente que a jovem o conhece, e quer descobrir qual era a relação entre eles. Acima de tudo, deseja recuperar suas memórias perdidas. O que aconteceu com o você anterior, afinal? Será que ele também transmigrou? As coisas estão ficando cada vez mais misteriosas. Na residência Chevel, Ian está furioso com as manchetes dos jornais que o acusam de não ser digno do título de herói por ter traído Salonia. Ele ordena que seus subordinados processem toda a redação, afirmando que não tolerará que duvidem de sua reputação, afinal, foi ele quem derrotou o rei demônio, ou pelo menos é o que ele acredita. Arrogante, ele pega uma carta enviada por Salonia, presumindo que ela esteja pedindo algum favor luxuoso, mas fica tão surpreso com o conteúdo que decide ir vê-la pessoalmente. Enquanto isso, Salonia está no jardim, refletindo sobre como alertar seus antigos companheiros heróis. Ela tenta escrever uma carta para RYV, seu primeiro amigo e talvez o único em quem confia. No entanto, mais uma vez, é incapaz de escrever as palavras Rei Demônio. Convencida de que está amaldiçoada, ela tenta entender o que está acontecendo quando sua empregada entra, informando que Gilean chegou. O belo rapaz de cabelos prateados a cumprimenta com respeito, e Salonia explica que o chamou para investigar o bicho da noite e vigiar Grace Bennet, suspeitando de alguma ligação entre ela e o Rei Demônio. Determinada, ela deixa claro que está cansada dos antigos protagonistas masculinos e só quer descobrir a verdade. Gilean, obediente, aceita a tarefa. De repente, um barulho vindo do lado de fora chama a atenção dos dois, e Salonia reconhece imediatamente a voz irritante de Ian. Gilean se oferece para lidar com ele, mas ela o impede e pede que apenas se retire. Ian então invade o local gritando o nome de Salonia, enquanto ela, fria e impassível, o manda sentar-se e se prepara para repreendê-lo por sua grosseria. Sentada com a postura de uma verdadeira abadi, ela ironiza seus berros incessantes, deixando Ian sem palavras diante da nova atitude firme e destemida da mulher que um dia ele subestimou. Esse homem realmente acredita que Salonia está agindo de forma estranha apenas porque está com ciúmes dele ter escolhido outra mulher. Ele acha o surto dela movido por inveja algo repulsivo, enquanto Salonia o encara com um olhar ameaçador, pensando que ele enlouqueceu de vez. Que tipo mais detestável de homem! Ela só quer que ele vá embora, então pergunta se ele veio tratar sobre a pensão. Ian,
com sua arrogância habitual, se joga na cadeira e afirma não acreditar no valor que ela pediu, sugerindo que peça outra coisa. Ele parece ter esquecido com quem está lidando. Salonia o lembra friamente de que a família Vazien é rica o suficiente para não se rebaixar pedindo futilidades. O único item que realmente tem valor para ela na casa cheio é a espada. Porém, o verdadeiro motivo de seu interesse é que acredita que aquela espada pode se tornar uma lâmina sagrada no futuro. Ela percebe que Ian deve ter notado a importância do objeto, pois agora tenta negociar com ela. Então muda de abordagem e pergunta se a espada possui algum poder especial, o que o faz reagir de forma nervosa e gritar que ela está inventando coisas. Essa reação confirma sua suspeita, e Salonia sorri. Fingindo desinteresse, ordena que ele envie a espada, advertindo que não tente enganá-la, pois fará com que o Tribunal Imperial registre o acordo oficialmente. Ian apenas ri e comenta sobre o banquete de celebração que o palácio está organizando em homenagem a ela, presumindo que foi convidado. Contudo, Salonia menciona o evento justamente para lembrá-lo de não aparecer, deixando-o confuso e humilhado. Ela então o dispensa, dizendo que não suporta mais estar na presença dele. Mesmo assim, Ian tenta manter a pose, ordenando que ela não mostre o rosto novamente, embora, por dentro, não consiga acreditar que Salonia realmente o superou. Quando ele tenta sair, o bicho da noite aparece, bloqueando seu caminho. Ian ordena que ele se afaste, mas o homem apenas sorri com desprezo e o provoca, dizendo que ele é pequeno demais para perceber certas coisas. A satisfação no rosto de Salonia é evidente. O demônio então se volta para ela e pronuncia seu nome, o que irrita Ian, já que ele age como se fosse íntimo dela. Antes que Ian possa reagir, Salonia o interrompe, perguntando se por acaso está com ciúmes. De qualquer forma, ela ordena que não seja rude com o convidado e o manda sair imediatamente. Lá fora, Ian para por um instante, intrigado com o fato de haver outro homem na vida de Salonia e perturbado por sentir emoções estranhas, talvez algo parecido com arrependimento. Tudo indica, porém, que Grace está manipulando os antigos heróis, já que os outros não demonstram tanta hostilidade quanto Ian. Ou talvez Ian seja simplesmente um homem de caráter deplorável, o que, convenhamos, parece o mais provável. Enquanto isso, Grace faz uma visita real, que a recebe com um sorriso melancólico e informa que não poderão se ver por um tempo. Ele explica que, como cavaleiro sagrado, precisa participar do ritual anual de purificação de 15 dias, a chamada cerimônia sagrada, destinada a restaurar a pureza e a nobreza dos cavaleiros. Isso pode ser justamente o que o libertará da influência de Grace. Fingindo doçura, ela o surpreende com uma marmita que contém um bolo que preparou especialmente para ele comer depois da cerimônia. Rial fica comovido, lembrando-se de ter mencionado o ritual apenas uma vez, durante a festa da vitória, quando os heróis conversavam com Grace. Naquela ocasião, Moki havia comentado que o jejum de 15 dias seria difícil, e Grace demonstrou um brilho sinistro no olhar ao ouvir isso. Agora, ela faz Rial prometer que comerá pelo menos uma fatia do bolo após o ritual, o que parece, no mínimo, suspeito. Um bolo como primeira refeição após 2 semanas de jejum? Só pode ser envenenado ou amaldiçoado. Enquanto isso, de volta à mansão vazia, o rei demônio pergunta a Salonia sobre o rapaz loiro de antes e se ele é alguém que ela detesta. A confusão dela cresce até que o homem oferece-se para matar Ian em seu lugar. Salonia fica aterrorizada ao perceber que, mesmo sem memória, o instinto assassino do demônio continua vivo. Ele ri, com um sorriso perverso, diz que pode entregar a cabeça do homem a ela se desejar, o que a faz implorar para que pare com tamanha insanidade. Logo em seguida, ele muda completamente de comportamento e passa a agir de forma brincalhona, afirmando que apenas quis fazer uma proposta de negócio. Ela quer Ian morto, ele quer informações. Parece um acordo justo para ele. Salonia, exausta, percebe que lidar com esse ser é mais cansativo do que qualquer batalha. Ainda assim, é impossível negar que ele resolveria todos os seus problemas se quisesse. Naquela noite, incapaz de dormir, Salonia decide caminhar pelos corredores da mansão. Enquanto anda, reflete sobre como o rei demônio tem se comportado de forma estranhamente pacífica. Ele não destruiu nada, não causou tumultos, quase não sai do quarto, e dizem até que se recusa a comer. De repente, ela ouve um som angustiante, um gemido de dor vindo justamente do quarto dele. O barulho é intenso, e Salonia sente um calafrio ao perceber que algo está errado. Na verdade, o rei demônio desperta em uma casa abandonada no meio da floresta, completamente sem memória, um eco sombrio de quem ele costumava ser, prestes a descobrir o que realmente aconteceu desde o dia em que ela o matou. Então, para descobrir quem ele era, ele começou a andar por aí perguntando às pessoas se o conheciam. Mas mesmo depois de um mês, ele não descobriu nada.
Eu enlouqueceria se acordasse um dia com amnésia e percebesse que ninguém sabia quem eu era. No entanto, ele descobriu que possuía um poder extraordinário. E aprendeu que, todas as noites à meia-noite, uma sensação excruciante tomava conta de seu corpo, especialmente de sua cicatriz, fazendo-o incapaz até de ficar em pé. Durante esses momentos, ele se perguntava se recuperar suas memórias poderia aliviar aquele tormento. Sofrendo a dor esmagadora de ser dilacerado toda a noite, eu só espero que ele não enlouqueça quando descobrir que foi Sônia quem fez aquilo com ele. Voltando ao presente, Selonia corre até o quarto dele, mas não encontra ninguém, até ouvir gritos vindos do banheiro. Depois de bater e não receber resposta, ela decide abrir a porta e encontra o rei demônio caído no chão, visivelmente em agonia. O rei demônio não tem energia para empurrá-la, então usa sua voz forte para exigir que ela saia, dizendo que pode lidar com isso sozinho. Mas uma curandeira jamais deixaria alguém sofrer, então ela chama um médico. No entanto, quando a dor em sua cicatriz volta e o faz gritar, Salonia decide usar sua magia de cura, acreditando que não há tempo a perder. Mas de repente, ela para, percebendo que está tentando curar não uma pessoa qualquer, mas o próprio rei demônio que ela havia matado. Que ironia! Ela também se preocupa que, se ele vir sua magia de cura, talvez recupere a memória. Felizmente, os criados aparecem, e ela imediatamente os instrui a chamar um médico. Enquanto espera, Selonia decide oferecer tratamento de emergência, sem usar magia. Mas, quando está prestes a aplicar o remédio na cicatriz dele, o rei demônio agarra sua mão e a impede. Surpreendentemente, a dor terrível que ele vinha sentindo, como se seu corpo fosse rasgado, desaparece no instante em que ele segura Selonia. E ele percebe que a dor retorna assim que a solta. Um toque mágico, hein? Em vez de gritar furiosamente, ele implora para poder segurá-la enquanto ela trata seus ferimentos. Selonia fica confusa, mas cede ao ver o desespero dele. Enquanto ela pega os medicamentos, ele continua segurando sua mão como uma criança assustada, aproximando-os ainda mais. O criado e o médico chegam bem nesse momento e ficam surpresos com a cena, perguntando de forma hesitante se devem deixá-los a sós. Selonia fica vermelha de vergonha ao perceber o mal-entendido, enquanto o rei demônio parece não se importar. O médico examina o ferimento e suspeita que algo estranho está interferindo na cicatrização. Quando pergunta como ele conseguiu aquela cicatriz, o rei demônio apenas responde que não faz ideia e que a ferida já estava lá quando acordou, há 3 meses. Isso faz Salonia estremecer, pois tudo se encaixa, eles o derrotaram exatamente naquela época, e foi ela quem cortou seu peito daquela forma. Para uma garota transmigrada, ela não teve problema nenhum em abrir um corte daquele tamanho. No dia seguinte, Selonia recebe a espada sagrada junto com a confirmação de que ela é autêntica. Ela fica aliviada por Ian não tê-la enganado entregando uma cópia falsa. Segura a espada com alegria, orgulhosa de tê-la escolhido como parte de seu acordo de separação. Nesse momento, o rei demônio invade seu escritório e vê a espada. Selonia decide testá-lo para ver se a visão da espada não desperta suas memórias, dizendo que aquela é a espada sagrada que matou o rei demônio. Quando ele apenas responde tá, ela suspira de alívio. A diferença de altura entre os dois é notável, e até fofa. Ele então pergunta se a espada é dela e descobre que pertence ao loiro que viu antes. Selonia sorri, imaginando Ian ficando louco de ciúmes agora, e ela não está errada. Ian está destruindo tudo em seu quarto, furioso porque alguém como Selonia, que nem entende o valor da espada sagrada, ficou com ela. Depois de derrotar o rei demônio, ele planejava examinar a espada para ver se ela havia absorvido o poder do inimigo. Seus pensamentos então se voltam para o homem que estava com Selonia, e ele fica ainda mais irritado com a arrogância dele por não ter se curvado. Ian presume que Selonia o trouxe apenas para provocá-lo. Grayson entra no quarto e fica chocada com a bagunça, e Ian, já tomado pela raiva, apenas diz com um olhar aterrorizante que está ocupado. Grayson, assustada, decide sair, enquanto Ian, confuso com suas próprias emoções, não vai atrás dela. A tensão entre eles é palpável e deliciosa de acompanhar. Naquela noite, na mansão vazia, durante o jantar, o pai de Selonia apresenta a Lubeia Cid, o charmoso comandante dos cavaleiros da família vazia. O duque se desculpa por tê-lo convidado apenas agora, explicando que estava ocupado com os assuntos da casa. Mas o rei demônio, como sempre, fala sem pensar e diz friamente que isso não importa para ele. É por isso que Selonia teme tanto quando ele interage com humanos, só de ouvi-lo, ela já começa a suar frio. Após perguntar se ela está bem, Lubeia expressa alívio ao saber que sim, dizendo que perdeu o sono de tanta preocupação com ela. Um rei demônio de expressão impassível decide se juntar à conversa e comenta honestamente que Lubeias parece bem descansado para alguém que afirma não ter dormido, o que deixa o comandante visivelmente irritado.
Selonia lança um olhar gélido para o rei demônio na tentativa de fazê-lo parar, mas é evidente que ele não se importa nem um pouco. Dá para sentir o quanto nossa garota está estressada. O Duque tenta disfarçar com uma risada e o encoraja a comer, mas o rei demônio ainda não terminou com sua franqueza cortante. Ele pergunta se realmente precisa comer. Fica encarando os pratos por um tempo e se questiona sobre o que significa sentir fome, o que surpreende tanto o Duque quanto Lubeias, que decidem zombar dele dizendo que agora entendem por que ele é estranho, deve ter danificado o cérebro. Selonia interrompe e confirma que o besta da noite realmente sofreu uma lesão na cabeça, o que o faz ter dificuldade em sentir sensações. Nesse momento, um criado informa ao Duque que é hora de partir, e ele precisa sair imediatamente, sendo seguido por Lubeias. Em um flash de lembrança, descobrimos que, enquanto vagava sem memória, o rei demônio certa vez ajudou o dono de um café, que, em agradecimento, lhe deu um pedaço de pão. Sem saber o que fazer com aquilo, ele acabou entregando o pão a duas crianças famintas e presenciou a alegria delas ao saborearem o alimento. Foi então que ele compreendeu o significado da palavra fome e se perguntou por que ele próprio não sentia nada parecido. O pobre coitado nem percebe que não é humano. Agora, a sós à mesa, Selonia empurra os pratos na direção dele, insistindo para que coma. De repente, a comida parece brilhar aos olhos do rei demônio, como se fosse algo maravilhoso. Depois de lançar um rápido olhar para Selonia, ele decide provar por conta própria. Ela então pergunta se ele não comeu nada desde que acordou sem memórias, e ele confirma. Demônios, afinal, não sentem fome nem sono. Ver ele comer o faz parecer um humano comum, e Selonia orienta a avisar qualquer criado se sentir fome, eles cozinharão para ele. Mas, ao descobrir que ela não comerá com ele, ele recusa o convite, o que a deixa confusa. Tentando mudar de assunto, Selonia pergunta por que ele anda distribuindo comida às pessoas. Ele responde que notou que o povo estava em necessidade. Selonia pensa que ele fala apenas de comida, mas na verdade, as pessoas estão começando a depender dele, daquele que pode providenciar alimento. Que personalidade digna de um rei. Mais tarde, de volta ao quarto, Selonia reflete sobre o que o rei demônio dissera: o povo precisa de mim. Ela se pergunta se ele está tentando recuperar suas memórias ajudando os outros, ou se simplesmente não suporta ver alguém sofrer. Mesmo assim, decide não se envolver emocionalmente, afinal, aquilo não lhe diz respeito. Quando a meia-noite se aproxima, ela aguarda ansiosamente a chegada do rei demônio, que, durante o jantar anterior, propôs um acordo: ele deixaria sua casa com prazer se ela lhe desse a mão. Ele explica que o toque dela alivia toda a sua dor, deixando Selonia boquiaberta. Ela tenta entender e pergunta se ele quer dizer que a dor no peito que sente todas as noites desaparece ao tocá-la, e o rei demônio confirma. Enquanto ainda segura a mão dela, um sorriso travesso se forma em seu rosto, acreditando que Selonia conhece a origem de seu tormento. Isso a faz retirar a mão rapidamente, mas aceitar o acordo sob a condição de que ele partirá em um mês. Sabendo que seu pai não tem intenção de expulsá-lo, Selonia vê nisso a chance perfeita para fazê-lo ir embora, ainda que precise suportar sua presença por 30 dias. Ela impõe uma condição: ele deve visitar seu quarto sem que ninguém perceba. Para sua surpresa, ele cumpre isso facilmente, usando o teletransporte. Sem saber o nome de sua própria habilidade, ele chega a tempo, tomado por uma dor intensa, cai sobre o ombro de Selonia. Ela o ampara, segura sua mão e o ajuda a se sentar. Ao vê-lo sofrer, Selonia mal acredita que está em tal situação com o rei demônio. Embora haja um lado positivo, ele prometeu nunca ferir seu povo. Depois de um tempo, o rei demônio volta ao normal, e os sentimentos de Selonia começam a vacilar, pois ver sua luta torna difícil enxergá-lo como um monstro cruel que merecia morrer. Antes de sair, ele se inclina para se despedir, visivelmente animado. E quem não estaria? Conseguir dormir uma noite inteira sem sentir como se estivesse morrendo seria motivo de alegria para qualquer um. Enquanto caminha pelo corredor, pensa na refeição perfeita que teve mais cedo e no sentimento estranho de fome, algo inédito para ele. Acordar em um mundo onde não se conhece nem o próprio nome e ser reconhecido por alguém pela primeira vez o faz decidir que aquele acordo de um mês jamais será cumprido. Ele pretende manter Selonia ao seu lado para sempre. Eu sabia. Era bom demais para ser verdade. Mas o que acontecerá quando ele se apaixonar e descobrir que foi ela quem o feriu? Isso será devastador. Já se passou uma semana desde o início do acordo, e uma das cláusulas é que eles comam juntos. Na manhã seguinte, o rei demônio bate várias vezes na porta de Selonia, forçando a pobre garota a acordar. Sentados à mesa, ela tenta convencê-lo a pular o café da manhã, mas ele apenas ergue uma sobrancelha e responde com indiferença que acordar mais cedo não é problema.
Pelo menos ele tem sido educado. Ela percebeu que ele só aparece em seu quarto à meia-noite e nunca interfere com seus criados. No fim, Selonia acaba adormecendo enquanto come, e o rei demônio se diverte observando seu rosto sereno. Ela está incrivelmente bonita. Depois, os dois saem para o jardim, e o pobre rei demônio mostra total ignorância sobre o mundo, apontando para coisas aleatórias e perguntando o que são. O fato de ele não saber nem o que é uma formiga faz Selonia acreditar que ele só pode estar brincando com ela. Ele então se pergunta o que aquele cavaleiro e aquela empregada estão fazendo. Selonia olha na direção deles e fica horrorizada ao perceber que estão prestes a demonstrar uma cena romântica em público. Envergonhada, ela apressa-se em dizer ao rei demônio para não prestar atenção e instrui o casal a fazer aquilo em outro lugar, explicando de forma vaga e corada que os dois estão apenas fazendo algo de que gostam. Calma, meu caro, ela vai te ensinar sobre isso outro dia. Nesse momento, Gillian finalmente chega para informar Selonia sobre o paradeiro da besta da noite, mas, assim como Grace, ele não conseguiu descobrir nada de relevante. Também conta que tem vigiado Grace, mas sem achar nada suspeito. Mesmo assim, Selonia acredita que o que está acontecendo com Grace e o Rei Demônio não pode ser mera coincidência, e que deve ter deixado algo passar. Por ora, ela dispensa Gillian, que pede desculpas e se levanta para sair. Contudo, ao fazê-lo, ela percebe um pedaço de papel no sofá onde ele estava sentado. Curiosa, ela o pega e pergunta se é dele, o que faz Gillian reagir de forma nervosa, arrancando o papel rapidamente das mãos dela. Surpresa com a atitude dele, tão diferente de seu costume calmo e controlado, Selonia decide brincar dizendo que deve ser uma carta de amor. Gillian, porém, responde seriamente que é algo parecido com uma carta de amor e vai embora. Após sua saída, Selonia sente um arrepio. Ela olha novamente o papel e percebe que não era uma carta, mas sim um padrão mágico, e o que a deixa mais desconfortável é ver o nome de Grace Bennet inscrito nele. Ela começa a suspeitar que o misterioso Gillian está escondendo algo, talvez por isso ele fale tanto em obter informações. Preocupada, decide procurar respostas em outro lugar. Mas antes que possa sair, ela entra apressada, chamando-a com urgência. Sir Lubius está em apuros, e a menção da besta da noite faz o coração de Selonia disparar. Ao sair, ela se depara com uma cena preocupante. O rei demônio empunha uma espada enquanto Lubius está ajoelhado no chão. Selonia sente o sangue ferver, pois havia lhe pedido especificamente que não machucasse ninguém dentro da casa. Furiosa, ela dá um passo à frente e ordena que ele guarde a espada, pedindo à empregada que leve Lubius ao médico. Em seguida, encara o rei demônio e pergunta se ele realmente acha tão difícil cumprir a própria palavra. Ele responde friamente que apenas fez o que lhe pediram. O olhar dele é indiferente, e isso destrói a esperança que ela ainda tinha de que ele honraria seu acordo. Selonia, decepcionada, declara que não pode mais confiar nele, mas que manterá o trato até o fim do mês. Antes de sair, ela o lembra da promessa de partir quando o prazo terminar. O rei demônio fica atônito, e sua espada cai no chão, manchada com o próprio sangue, uma cena presenciada apenas por ela. Logo fica claro que o pobre rei demônio foi falsamente acusado. Mais tarde, ela leva o chá quente que Selonia pediu, informando-a de que Lubius vai se recuperar em breve e comentando que a besta da noite também estava ferida, com sangue escorrendo do braço. Ela explica que a confusão anterior não foi uma briga, e sim uma reação às palavras ofensivas de Lubius. Ao ouvir isso, Selonia sente um arrepio gelado e rapidamente ordena que ela reúna todos que estavam no campo de treinamento para interrogatório. Durante os depoimentos, fica claro que Lubius foi quem começou tudo, aproximou-se da besta da noite e começou a insultá-lo, chamando de parasita das favelas, um inútil que só continuava na mansão por pena de Selonia. Ordenou que ele fosse embora e parasse de importuná-la. Mas o rei demônio, calmo, apenas respondeu não, o que enfureceu Lubius e o levou a desafiá-lo para um duelo. Segundo os cavaleiros presentes, a luta foi justa, e o rei demônio nunca sequer brandiu sua espada, embora a segurasse. O ferimento de Lubius teria ocorrido quando ele próprio atirou terra contra o adversário e tropeçou. Agora, tudo faz sentido para Selonia, que se sente culpada por ter duvidado dele. Já passa da meia-noite quando o rei demônio aparece de repente em seu quarto, teleportando-se em meio a dores intensas. Selonia corre para ajudá-lo e segura sua mão, fazendo sua respiração se acalmar. Ao notar o corte em seu ombro, ela comenta que ouviu dizer que ele não machucou Lubius e pede desculpas por tê-lo acusado injustamente. Ele pede que repita, e ela o faz, até que ele admite, com um sorriso fofo, que ouvir um pedido de desculpas é algo bom, arrancando dela uma risada suave. Sentados lado a lado, o rei demônio explica que, já que ela se arrependeu do que aconteceu, gostaria que o chamasse pelo nome, mas ele não se lembra qual é. Então pede que ela o nomeie.
Selonia pensa um pouco e escolhe o nome Tan, por achá-lo simples e adequado a ele. Ele aceita com alegria, declarando que, a partir daquele momento, será conhecido como Tan. Selonia sorri, satisfeita com a escolha, mal sabendo que o nome vem de Satã. Menina, você o batizou como eu batizo meus gatos. Enquanto isso, Lubius está tendo um chilique em seu quarto após ser convocado pelo Duque, que o repreende por ter sido derrotado pela Besta da Noite. O castigo é leve, apenas uma suspensão temporária, e Lubius confia que o Duque abafará o caso e não o destituirá do cargo. Mas o que realmente o irrita é SY, que aparece para adverti-lo friamente a não repetir tal comportamento. Lubius odeia ver SY do lado de Tan, ainda mais porque gosta dela. Ele só havia recuado antes porque ela estava prometida a Ian, mas agora não pode aceitar que se case com aquele que chama de mendigo. Sério, garoto, pare com isso. Vá procurar ajuda. Hoje, Selonia e Ellen estão na Rua Monta, a maior área central do Império, esperando descobrir mais sobre a nota estranha de Gillian e comprar um vestido para sua festa de congratulações. Elas chegam à loja Veclander, e SY é recebida pelo dono, Sir Veclander, que parece feliz em vê-la. Sir tem aquele ar zate. Eles rapidamente vão ao assunto, com SY perguntando se ele sabe algo sobre um papel de ovelino com um círculo mágico desenhado. E ela descobre que é um método muito antigo, já que hoje em dia as pessoas desenham círculos mágicos com artefatos. O método novo deixa um rastro que permite a qualquer um determinar imediatamente qual magia foi usada. Enquanto o método antigo não pode ser rastreado, implicando que quem usa ovelino está tentando esconder algo. Sir Veclander tem um livro sobre círculos mágicos, mas levará tempo para encontrar o símbolo que SY procura. Ele promete contatá-la em alguns dias. SY concorda, mas ao sair, Veclander sorri e diz para ela cuidar da saúde, o que a confunde. Por favor, não seja suspeito, Zad. Nosso rei demônio aparentemente nunca parou de visitar os cortiços e dar pão às crianças. Quem não ama um homem calmo, elegante e de bom coração? Maxwell, um homem com sardas e cabelo verde, sorria ao se aproximar de Tom, e parece que foi ele quem ofereceu ajuda quando Tom chegou. Confuso por suas memórias perdidas, Maxwell fica feliz que Tom esteja bem e pergunta se Salonia é realmente tão bonita quanto dizem, o que o deixa confuso porque não conhece o termo. Mas ele acha que Salonia se parece com uma pequena e simples flor roxa que faz você parar. Uma forma poética e linda de dizer que alguém é atraente, e ele nem percebe. De qualquer forma, Tom encara Maxwell e pergunta como ele conhece SY, levando Alga Marinha sorridente a explicar que todos conhecem Lady Salonia, já que ela é uma das 4 salvadoras. Nosso garoto não faz ideia do que ele está dizendo. Então Maxwell precisa contar a história das 4 salvadoras, que certamente entrará para a história. Falando na belíssima salvadora, SY está na Boutique Veroni, a boutique exclusiva da Imperatriz. Conseguir um horário é muito difícil. Porém, como uma das salvadoras, Veroni, a dona, procurou SY para fazer sua roupa para a festa de celebração. Tom aparece inesperadamente, surpreendendo SY, mas ela não tem tempo para discutir porque precisa terminar a prova do vestido. SY fica etérea com os ombros à mostra e seu cabelo roxo ondulado fluindo, levando Tom, que a observa em silêncio no canto, a perguntar a Ellen se SY parece bonita para ela. Claro, Ellen diz radiante que sua Lady é a mulher mais bonita, mas fica confusa quando Tom pergunta se o coração de todo mundo acelera ao olhar para SY. Ellen nota Tom lutando para esconder o rosto corado. Meu Deus! Homens blasé corando são minha fraqueza. Senhor, isso é ilegal. Depois da prova do vestido de SY, Veroni menciona que tem um terno grande demais e acha que só Tom, alto, moreno e bonito, serviria nele. Isso desperta a curiosidade de SY sobre como Tom ficaria no terno. Obviamente, com aquelas luvas brancas, o terno branco elegante e o cabelo arrumado, o Sr. Rei Demônio fica extremamente bonito. SY não esperava que Tom ficasse bem num terno feito para o príncipe herdeiro. E olha as mãos dela tremendo, levemente corada com o quão bonito ele está. Esses dois estão secretamente encantados um pelo outro. Só digam um sim logo. SY compra as roupas de Tom, e eles deveriam sair sorrindo. Mas chega alguém para arruinar o clima. Quem mais além da bruxa insuportável Grace com seu lagarto na coleira, Mleian? Grace declara que também vai encomendar um vestido para seu evento especial, esfregando na cara de SY que vai se casar com Ian. E, moça, a gente não dá a mínima. Madame Veroni diz na lata que sua boutique não é para qualquer um, especialmente não para alguém tão básica quanto ela. A Madame sabe das coisas e coloca Grace no lugar. Mleian ainda tem coragem de pedir que SY convença Veroni por ele, pelos velhos tempos.
Sério, pelos velhos tempos? Depois de cortar laços com nossa garota, que idiota. Salonia dá aquele olhar vazio e diz que não é próxima de Grace para ajudá-la. Então Leon deveria resolver sozinho, já que sempre consegue o que quer. Sim, rainha. Essa é minha garota. Nunca deixando ninguém pisar nela. Leon grita o nome de SY e diz que o que está pedindo não é difícil, levando nosso rei demônio a intervir e afastá-lo. Pode esse lagarto parar de chamar nossa garota pelo apelido como se fossem amigos? E eu amo como Tom é mais alto que ele. Leon tenta empurrar Tom, mas Tom o levanta do chão e pergunta friamente se ele quer morrer agora, fazendo o lagarto usar seu poder, mas o simples olhar de Tom o desativa. SY imediatamente ordena que Tom pare. E, como um docinho muito obediente, ele joga Leon no chão como um saco de batatas. Isso fere o orgulho de Leon e ele perde a compostura, fazendo usar sua energia de dragão, levando SY a gritar para ele parar e não machucar um civil. Felizmente, isso detém Leon, mas ele se pergunta por que Salonia está protegendo um homem que ele sabe que não é comum, já que ele barrou sua energia de dragão antes. Ele sai da loja, e Grace se despede de SY, mas bruxa feia, a gente não terminou com você. Salonia lembra Grace de que ela não deve esperar ser tratada como as salvadoras, e diz que ela própria deve conquistar algo para ser reconhecida. Grace acha isso engraçado, dizendo que SY não é nada sem o nome de sua família. Isso faz SY se aproximar, já que Grace parece não ter limpado os ouvidos, ignorando o fato de que SY pode provar seu valor sem o nome da família e que seu título de salvadora fala por si. SY não está com fome, mas devorou a garota. Elas estão prestes a sair quando SY pergunta por que Tom a ajudou antes, e ele responde que sabe que Leon é um dos salvadores que a traíram. Ele diz que alguém nos cortiços contou a ele, o que alivia SY, pois ela pensou que Tom já tivesse recuperado suas memórias. Ao estilo Bennett, Grace fica frustrada que SY ainda se porte com tanto orgulho mesmo após perder tudo, e detesta como ela usa o título de salvadora para se defender. Além disso, Grace acha Tom mais atraente que Anne e mais forte que Leon, o que a faz sorrir. Ela planeja seduzir Tom, só nos seus sonhos. Ela então é informada de que Anne chegou inesperadamente, o que a irrita muito. Mas veja essa nojenta de duas caras que agora sorri para o noivo. Ian observa o quarto repleto de decorações caras, o que o decepciona porque sabe que a família Barão não está bem financeiramente. Então ele planeja ensinar Grace sobre dinheiro quando se casarem. Grace se encolhe quando Ian diz que eles devem escolher a data do casamento logo. Mas ela o convence de que não há pressa enquanto lhe entrega aquele chá que ele gosta. O jeito que ela fala desse chá é suspeito. Enfim, é hora de limpar nossos olhos assistindo nossos lindos protagonistas em sua sessão de cura noturna, com Tom fingindo que ainda não está bem só para segurar a mão de SY por mais tempo. Eles aproveitam para conversar e, como Tom tem lido livros com Ellen, ele menciona que estão lendo sobre um casal que supera diferenças socioeconômicas e se apaixona. Isso deixa SY envergonhada por Ellen estar fazendo ele ler um romance. Tom pergunta como humanos ganham títulos, e SY explica que alguém pode fazer uma grande contribuição, como derrotar o Rei Demônio, mas muda de assunto imediatamente, avisando que não poderão tomar café da manhã juntos amanhã, já que ela irá ao aniversário de Denroa. Tom percebe que SY sempre falou com ele formalmente. Então ele pergunta a idade dela e descobre que ela tem 21 anos. Pouco depois, SY começa a bocejar, mas esse ganancioso afirma que sua ferida ainda dói, então precisam segurar as mãos, fazendo nossa garota adormecer em seu ombro. Isso faz corar. E, como no romance que está lendo, ele puxa a mão dela e a beija, desejando que a noite não termine. SY está se aproximando dele, perceberam? E meu garoto está aprendendo romance com um livro. Todos digam obrigada, Ellen. Enquanto isso, no castelo Esbrook, no norte, iOS, o arquiduque, e Kelvin, o comandante dos cavaleiros, observam o castelo do Rei Demônio, que não fica longe. Eles afirmam que a energia de seu rei aumenta a cada dia. Sim, esses dois com olhos vermelhos são demônios. Quando os salvadores invadiram o castelo do Rei Demônio há 3 meses, seu rei ordenou que todos os demônios saíssem. E quando perceberam que ele havia morrido, fugiram para a cidade humana. Ele valoriza seus homens. Isso significa que ele sempre foi bom? Eles entraram nos corpos mais úteis que encontraram. Mas isso tem um preço. Como arquiduque e capitão, agora tem muito trabalho. Bem-vindos ao mundo humano. Eles estão confiantes de que seu rei voltou e pretendem encontrá-lo na capital, onde sentem sua energia. Hoje, no salão do banquete, Salonia conhece a garotinha aniversariante, Nia, que começa a surtar dizendo que SY é sua salvadora favorita.
Nia se aproxima e sussurra para SY, curiosa sobre o cara que está lançando aqueles olhares intensos para ela. SY olha para trás e fica surpresa ao ver que é Tom, seu guarda-costas da noite. Ela conta isso a Nia, explicando quem ele é. Como um cavalheiro distinto parado num canto, ele chama a atenção de todas as damas. Mas, quando elas se aproximam, ele simplesmente as afasta. Quando Ellen chega, Tom pergunta quantos anos ela acha que ele tem. E quando ela responde cerca de 25, ele fica feliz, já que tem uma diferença de 4 anos com SY, a diferença ideal para casais, segundo o romance. Ele está ficando mais fofo a cada dia. Porém, seu humor azeda quando vê um nobre beijar a mão de SY, e ele está pronto para partir para a briga. Felizmente, ela é rápida ao segurá-lo e explicar que é apenas um cumprimento comum entre nobres. De repente, Ian e Grace aparecem. Grace sorri e pergunta a Tom se ele lembra dela. Que tal não? A loirinha é interrompida por Ian, que diz que ela não precisa ser respeitosa com alguém que não é nobre, mas ele se encolhe quando Tom lhe dá aquele olhar criminoso e ofensivo de lado. Marquest e Roa chegam para cumprimentar Ian, então Tom e ela resolvem se afastar. Grace cumprimenta o Marquest com um quanto tempo, mas logo muda as palavras ao se apresentar como filha do Barão Bennet, levando-a a ser ignorado enquanto Marquest conversa com Ian. Que deslize foi esse? SY finalmente termina de cumprimentar todos os nobres e se dirige até onde ela e Tom esperam. Grace se aproxima para cumprimentar SY. Mas nossa garota não tem tempo para falsidade, então pergunta o que ela quer. Isso faz Grace agir triste, dizendo que entende que SY não gosta dela, levando SY a esclarecer que ela simplesmente não liga o suficiente para detestá-la. Os nobres por perto apoiam SY e chamam Grace de rude, deixando Grace chocada. É isso que acontece quando você age como se fosse a protagonista. O Marquest anuncia que todos devem ir ao jardim porque preparou algo especial. Mas Selonia só quer ir para casa. Porém, ao chegarem perto do jardim, Tom fica estranho, dizendo que houve alguém chorando. Ian vê SY preocupada com Tom e segurando sua mão, o que o irrita, fazendo-o questionar se os rumores sobre ele são verdadeiros. Agora está com ciúmes? Tarde demais. Ian se aproxima e pergunta a SY se algo está errado, fazendo-a declarar que não é da conta dele. Enquanto isso, Tom permanece parado depois de ouvir alguém dizer que ele precisa reunir energia. Quando uma imagem de si mesmo como Rei Demônio surge, ele se pergunta se é uma memória. Ele está recuperando as memórias? Estou com medo de ele surtar. O Marquest exibe com orgulho um monstro em uma jaula personalizada no centro do jardim. Mas SY fica preocupada, pois o monstro é um Garum, extremamente difícil de lidar na expedição. SY está prestes a falar, mas Ian se gaba dizendo que cuidará do monstro, então ela deve cuidar do Tom congelado. Ian se aproxima do Marquest, dizendo que ficará de olho no Gun, deixando o público aliviado. Esses ricos sempre inventam loucuras que colocam a vida em risco. SY, por outro lado, observa Tom, ainda em transe, e percebe que talvez a energia do Gun esteja afetando Tom e despertando memórias. De repente, o Grom cresce e escapa da jaula, obrigando Ian a enfrentá-lo enquanto os guardas evacuam os convidados. O Grom ataca a espada de Ian, mas sendo um salvador renomado, ele revida, embora fique surpreso com a pele grossa da criatura. O monstro então decide atacar Lady Nania, levando Selonia a agir e ajudar a menina a fugir. Eu queria ver mais SY poderosa assim. A criatura se aproxima de Salonia, mas parece não atacá-la, o que a confunde. Ian grita para ela sair do caminho, enquanto Tom, já de volta, segura sua garota e mata o monstro com um único golpe. Poxa, poderíamos ter tido um cachorro Gun no time. Tom solta a espada, levanta SY com facilidade, preocupado com o rosto vermelho e o coração acelerado dela, deixando-a ainda mais vermelha, e ela ordena que ele a coloque no chão. Ela também está caindo, aos poucos. Já na carruagem, Tom conta a SY que ouviu os pensamentos do monstro em sua cabeça. Isso faz se perguntar por que ele é diferente dos outros, quando tudo o que deseja é ser como ela. Imagine quando descobrir que é o Rei Demônio, e SY o matou. Não estou pronta para a dor da traição. Naquele dia, Selonia decide visitar a loja de Veclander após receber uma carta na noite anterior. A mensagem era breve, dizendo que ele encontrou os livros sobre o Círculo Mágico. Mas ela acha a carta estranha, escrita de um jeito que apenas quem conhece a conversa entenderia. Enquanto ainda tenta decifrar, ela bate a porta e apresenta um artigo chocante do jornal. O relatório revela que um grande incêndio atingiu a área comercial do Distrito da Magia, causando feridos, mortes e destruindo diversos estabelecimentos.
Depois, Salonia fica chocada ao encontrar a loja de Veclander em ruínas, e o que os espectadores dizem faz SY duvidar que seja coincidência. De repente, alguém a chama, e ela descobre que é Henrique, o aprendiz do Sr. Veclander. Isso é ruim. Estão introduzindo mais personagens bonitos. Sou simples, tenho o coração fraco. Ele explica que seu mestre é, na verdade, um sábio que pode ver o futuro, e que recebeu a ordem de entregar o livro para ela. Esta revelação sugere que o Sr. Veclander sabia o tempo todo que esses eventos aconteceriam, confirmando a suspeita de Salonia de que não se trata de um acidente comum. Depois disso, ela percebe que não pode simplesmente ficar parada e esperar que alguém se machuque novamente. Independentemente do que aconteça no futuro, ela decide agir e impedir que algo pior aconteça. Enquanto isso, na mansão do Barão Bennet, 2 criados estão ocupados fazendo malas. Darjeeling vai embora. Porém, Jaime está um pouco desconfiada sobre se aquilo tudo é legítimo, o que leva sua colega a lembrá-la de que tudo o que precisam fazer é garantir que o chá seja enviado ao Duque Chavevel, ao Conde Mlean e ao Sanreel até o fim do dia. Jaime então pergunta sobre os rumores de pessoas sendo arrastadas para o porão, o que faz sua colega aconselhá-la a ficar quieta. É aquela coisa sombria de novo no porão. Será que Sarzat Veclander está lá? Salonia, por sua vez, está lendo o livro de Veclander, que é um registro pessoal contendo informações sobre círculos mágicos. Antes da invenção dos artefatos, papel de Shepkin era usado como meio para magia. Há 3 situações em que o nome de uma pessoa e um círculo mágico aparecem juntos. Magia de teletransporte, usada para se mover entre espaços, magia de transmissão, usada para enviar objetos, e magia de comunicação. Isso leva Salonia a entender que o círculo mágico de Gileia, que tinha o nome de Grace escrito, indica que ele realmente está trabalhando para ela. Então, Salonia decide montar uma armadilha para capturar Gileia e confirmar se sua suspeita está correta. Nesse momento, Salonia pensa em quem ela pode confiar dentro da mansão. E curiosamente, Tom é a primeira pessoa que lhe vem à mente, o que a faz bater na porta dele. Quando ninguém responde, ela entra e encontra o quarto vazio. Enquanto permanece ali, seu olhar se volta para a porta que leva ao cômodo onde ela o encontrou sofrendo antes, despertando sua preocupação. Ela abre a porta e, para sua surpresa, ele rapidamente a puxa para dentro e pede silêncio, pois sente alguém se aproximando. Depois de um momento, a porta se abre e 2 criadas entram no quarto. Elas comentam sobre um item que precisam deixar ali e demonstram pressa em sair antes que a besta noturna retorne. Depois que elas vão embora, Salonia corre até a gaveta da mesinha de cabeceira e fica surpresa ao encontrar algumas de suas joias ali dentro, o que significa que alguém está tentando incriminar Tom para que ele seja expulso. Lubius imediatamente lhe vem à mente, e ela diz a Tom que cuidará da situação. Céus, que imaturidade e burrice para um capitão! Naquela noite, Salonia ouve os criados falando sobre um ladrão na mansão e descobre que as joias de uma das criadas sumiram. Nesse momento, Lubius entra no salão perguntando inocentemente sobre a comoção, mas na verdade Salonia já estava esperando exatamente por isso. O Duque também chega, fazendo SY relatar que parece haver um ladrão na mansão. Lubius rapidamente sugere que verifiquem o quarto de Tom, e quando os criados encontram algo na gaveta, ele dá um sorriso malicioso, apontando Tom como responsável pelo roubo das joias de Salonia. Ele ainda sugere que Tom seja punido e expulso. Porém, ao perceber que só há uma joia na gaveta, ele murmura sem intenção que tinha mandado colocar em todas ali. O Duque ouve claramente e pede que ele continue, fazendo Lubius ficar nervoso e começar a suar frio. SY declara que o que encontraram é apenas o broche que ela deu a Tom, deixando-a intrigada sobre como Lubius sabia dos seus pertences. Lubius se colocou em um aperto terrível. Mesmo assim, ainda tem a ousadia de afirmar que está sendo vítima de uma armação de Tom. Mas Tom aparece completamente despreocupado, dizendo que não faz ideia do que ele está falando. Isso irrita Lubius, que tenta bater nele. Contudo, Tom o segura com facilidade. O Duque então declara que Lubius será removido do cargo de comandante da Casa Vaz, enquanto SY lhe lança um olhar severo, dizendo que ela lhe deu a chance de ser leal, mas ele desperdiçou. Bem feito por ser tão burro. SY continua fazendo o que pode para ajudar Tom com sua dor, mas percebe que ela fica cochilando enquanto segura sua mão. Ele acha isso adorável, mas gostaria que ela não se cansasse tanto. Honestamente, estou começando a me preocupar que ajudar Tom esteja drenando demais as energias dela. Enquanto isso, Lubius caminha pela floresta, olhando para a mansão Vazan. Ele ainda acredita que, por sempre ter estado ao lado de Salonia, deveria ser o primeiro no coração dela. Ele murmura para si mesmo, chamando Tom de bastardo imundo. E então, Tom aparece,
perguntando por que Lubius ainda está rondando a mansão. Lubius pensa que finalmente tem a chance perfeita de eliminar Tom e conquistar Salonia. Mas, opa, péssima escolha. Tom o cerca com chamas. Lubius cai no chão, incapaz de se mover diante do Rei Demônio. Não se sabe exatamente o que acontece depois, mas uma coisa é certa, esse idiota nunca mais vai poder se aproximar da nossa garota. Salonia, por sua vez, está em busca de uma nova guilda de informações. E hoje ela finalmente encontra uma, graças ao amigo sardento de Tom, Maxwell, o amigo Algas Marinhas. A nova guilda se chama Storm, e é conhecida como a melhor guilda de informações do submundo, o que torna difícil criar contato com eles. Porém, graças a Maxwell, eles terão uma chance de encontrá-los hoje. Maxwell os leva a um mercado movimentado e chega a um prédio decente que ninguém suspeitaria ser o escritório da guilda. Enquanto esperam, Tom vê algo no cabelo de SY e gentilmente tira para ela. O momento doce deles é interrompido quando outro homem charmoso aparece, cumprimentando-a com um sorriso. Ele é bom ou não? Porque eu já estou pronto para colocá-lo na minha lista de personagens atraentes. Enquanto SY conversa em particular com o rapaz, Maxwell aproveita para puxar conversa com Tom, perguntando quando ele se apaixonou pela moça. Os olhos de Maxwell brilham enquanto espera a resposta, mas Tom apenas diz que todos amam SY. Isso faz Maxwell esclarecer que ele quer dizer amor no sentido profundo, como se preocupar quando estão separados e ficar feliz quando estão juntos. Isso deixa Tom quieto, e ele percebe que o sentimento quente que tem ao ver SY é porque a ama. Maxwell e ela são totalmente os melhores cupidos. No escritório da Storm, Daniel Jackson se apresenta calorosamente como chefe da guilda e entende que Salonia veio pedir uma investigação discreta sobre sua família. SY toma um gole do chá e pergunta se ele está pronto para ajudar, fazendo Daniel responder com um sorriso confirmando. O ritual das noites sagradas, que exigia jejum por 2 semanas, finalmente terminou, o que significa que RYV agora está fora do templo. Ele segura a caixa de sobremesa que Grace lhe deu, animado para comer, quando nota a roda de uma carruagem passando, quase atingindo 2 jovens sacerdotisas. Ele corta a roda ao meio rapidamente, salvando as moças, que se desculpam por derrubarem sua caixa. O bolo está intacto, então ele decide dar a elas, confiando que Grace entenderá. De repente, ele sente culpa por quebrar sua promessa a Salonia, algo pelo qual se arrependeu durante o ritual. Sua cabeça começa a doer e ele se lembra de Salonia sorrindo e oferecendo ervas a ele. Mas tudo é interrompido quando Grace aparece correndo. Ela pergunta se ele comeu o bolo que deu a ele. E quando descobre que RY deu o bolo às sacerdotisas, seu humor muda e ela encara a tela como se fosse nossa culpa. Garota, não olha pra gente. Você é a estranha aqui. Aposto que ela está colocando algo na comida para mexer totalmente com a cabeça dos protagonistas. Voltando para SY. Após a conversa, ela desce e ri um pouco ao ver Tom esperando tão pacientemente por ela. Eles estão prestes a chegar à carruagem quando vêm as 2 sacerdotisas, com uma delas caída inconsciente. SY pede que Maxwell as leve para um local privado para examinar a criança Emily. Ela descobre que Emily comeu um pão e, ao ver qual é, rapidamente cobre o nariz porque o cheiro é muito forte. Tom também sente, mas Maxwell e a sacerdotisa dizem que cheira delicioso. De repente, Emily se senta com um olhar distante e diz que precisa ver Grace, sua pessoa favorita. Salonia sente que algo está errado. Então, ela pede que Emily se concentre em sua voz e pergunta quem deu o pão. Felizmente, Emily ainda responde que foi uma noite sagrada, levando SY a acreditar que foi reverendo. Ela então pergunta se o cavaleiro sagrado tem cabelo azul, e a criança confirma. Finalmente um suspeito. Grace está em casa roendo o polegar quando Gail, seu assassino secreto, aparece. Ele diz que procurou no templo várias vezes, mas não encontrou a caixa de sobremesa nem crianças com sintomas, fazendo Grace quebrar seu vaso e ordenar que Gail procure novamente até achar pistas. Ela também manda ele se livrar de qualquer evidência enquanto se senta, torcendo para que nada ruim aconteça. Nojenta. Vejo ela como vejo baratas. Salonia é esperta, e isso a leva a suspeitar que o abandono dos protagonistas não é apenas mudança de coração, mas que alguém está influenciando. Para provar isso, ela pergunta a Emily se já conheceu Grace, e a menina responde que não, mas que precisa vê-la. Emily então se empolga para encontrar Grace. Mas quando SY segura sua mão, ela para, fazendo SY acreditar que talvez seus poderes de cura funcionem nela. Nossa garota está com dificuldade de usar seus poderes, o que a preocupa, já que isso nunca aconteceu antes, nem quando tratou 3 rapazes na expedição.
Ainda assim, o esforço de SY vale a pena quando Emily volta ao normal. E ao mencionar Grace, a menina parece confusa. Agora SY tem certeza de que Grace está fazendo algo sombrio e precisa descobrir tudo. Sim, o segredo finalmente está vindo à tona. Já na carruagem, Tom percebe que SY está exausta e a puxa gentilmente para perto, dizendo que ela pode se apoiar nele, fazendo a garota corar. Quando chegam ao território, Tom carrega a adormecida Salonia nos braços, mas o assistente do Duque, Galloway, exige que ele a entregue conforme as ordens do Duque. Felizmente, ela está ali para acalmar Tom, garantindo que ficará com sua senhora o tempo todo, deixando-o sem escolha a não ser deixar sua garota ir para os braços de outro homem. Enquanto observa, o Sr. Rei Demônio considera matar Galloway, mas descarta a ideia porque sabe que, se fizesse isso, SY nunca mais sorriria para ele, já que ela ama e se importa com os fracos. Amo quando vilões mudam por causa da garota. Hoje, o traidor Gillian relata a Salonia sobre a rotina diária de Grace. E quando ele se prepara para sair, ela entra na sala para informar SY que o livro que ela procura está disponível. Ela continua dizendo que ele está na loja Bloren, no Distrito da Magia, o que chama a atenção de Gillian enquanto ele sai da sala. SY elogia ela por sua atuação assim que ele sai, porque elas acabaram de armar uma armadilha esperta para pegá-lo. Gillian é um desperdício de design de personagem. SY está lendo um livro sobre magia negra e descobre que tudo relacionado à magia antiga desapareceu. Assim, ela não faz ideia de como Grace está usando magia negra para controlar a mente dos protagonistas masculinos. A dica que ela tem agora é que funciona em Leon, um dragão, mas não em Tom, o rei demônio, e que pode ser anulado com seus poderes de cura. Ela precisa de provas para mostrar os crimes de Grace. Mas, pensando bem, se os protagonistas estavam realmente controlados, ela começa a se perguntar se deveria encontrá-los no coração para perdoá-los pelo que fizeram. Digo, a magia fez eles amarem Grace, mas não acho que isso significa que deveriam ser tão duros com SY, certo? Eles mexem tanto com a minha garota que, mesmo se a verdade vier à tona, talvez eu ainda esteja cansada deles. SY geme, sua cabeça girando como louca, e ela esquece que Tom está ao lado dela na biblioteca. Ela tem certeza de que ele deve ter ficado entediado, mas Tom sorri, dizendo que o tempo passou rápido enquanto ele a observava, deixando SY muito vermelha. Ah, esse romance vale a pena. Agora eles estão na carruagem a caminho da loja, e SY espera ver Gillian. Tom percebe que sua mente está distante, então decide segurar sua mão, o que faz SY ficar preocupada achando que ele está com dor. No entanto, o senhor honesto se inclina mais perto, dizendo que só quer segurar sua mão. Mas SY não consegue levar isso a sério porque está muito envergonhada, especialmente porque ela também está na carruagem. Como capitã do navio, ela merece totalmente o assento da frente. De repente, a carruagem balança e ela aproveita para sair e ver o que está acontecendo, dando aos dois algum tempo juntos. Assim que ela sai, SY diz gentilmente a Tom que ele não pode segurar sua mão em público, o que deixa meu menino um pouco abatido, imaginando se é por causa de seu status de plebeu. Olha esse doce perguntando se ele tem um título. Ele teria permissão para segurar a mão dela em público? Senhor, você já tem vários. Namorado, noivo ou marido, apenas escolha um. Enfim, SY fica surpresa e reconhece que o olhar de Tom agora significa que ele quer algo muito seriamente. Então ela escolhe inventar uma desculpa para não responder, saindo da carruagem para ver o que está acontecendo. Minha senhora, apenas segure a mão dele e beije. SY fica vermelha das bochechas às orelhas, imaginando onde Tom aprendeu tais movimentos, mas ela volta rapidamente ao modo sério quando ela informa que não podem seguir porque uma árvore caiu na estrada. Olá! Isso é fácil para o meu cara aqui. Assim que ele ouve a situação, ele ergue a árvore inteira sem esforço, liberando o caminho. Há outra carruagem do outro lado da estrada bloqueada, e são os demônios procurando Tom. O Duque agradece a SY por liberar a estrada, e o velho se apresenta como Esbrook, arquiduque da fronteira norte. SY se apresenta e cutuca Tom para fazer o mesmo, surpreendendo ambos quando percebem que estão diante de seu rei. Por enquanto, tentam ficar calmos e deixam seu rei partir. Kelvin fica confuso sobre por que seu rei não os reconheceu antes, enquanto Ace tenta juntar as peças e descobre pelo jornal que a fera noturna, que salvou muitas pessoas, perdeu a memória, implicando que seu rei não tem lembranças deles. Perder memórias e ser manipulado são formas de revelar a verdadeira personalidade de uma pessoa. Então, o modo como Tom ajuda outros apesar da amnésia me faz pensar se ele era realmente mau antes. Ace também reconhece Salonia como uma das salvadoras que assassinaram seu rei. Mas o pior é que ele pode sentir a energia do rei nela.
Talvez tenha sido transferida para SY enquanto ela o curava. Enfim, nossos protagonistas finalmente chegam a Florença. E essa loja é na verdade gerenciada por SY para parecer uma loja real, com Maxwell fingindo ser o dono. A pessoa que incendiou a loja Vekender sem dúvida voltará esta noite para incendiar o prédio para impedir SY de descobrir a verdade sobre Grace. Será uma noite difícil, então eles garantiram que a loja próxima estivesse fechada e SY também instruiu Maxwell a ir para casa. Antes de sair, Maxwell presenteia a SY com uma esfera de gravação, esperando que ajude, e ela agradece muito. O distrito mágico está perfeitamente silencioso, então a missão deles começa com Tom e SY escondidos dentro. Depois de um curto tempo, um homem com capa entra na loja e começa a revirar tudo procurando o livro. Isso faz SY se revelar e chamar o homem pelo nome, Gillian. SY agora tem certeza de que ele foi quem iniciou o fogo na loja Vekender e causou a morte do dono, antes de confrontá-lo por enganá-la e por ela saber para quem ele trabalha. Gillian se aproxima dela, fazendo SY apontar sua adaga para a garganta dele. No entanto, a adaga é rapidamente jogada para longe quando ele agarra sua mão e declara que vai mostrar o que acontece com damas que vagam sozinhas à noite. Espera, ele realmente está dizendo o que eu acho que está dizendo? Que sujeito esquisito. Tom com certeza vai acabar com você hoje. Nosso cara aparece atrás de Gillian e envolve o braço no traidor nojento para silenciá-lo antes de fazê-lo sentar amarrado com uma corda. SY encontra um papel de pele de carneiro com um círculo mágico de Gillian e descobre que é um feitiço de comunicação. Quando ela descobre que Gillian sempre trabalhou para Grace, sente alívio porque isso significa que ele não está sendo controlado, o que também significa que ela pode responsabilizá-lo totalmente por suas ações. Ela então pergunta por que ele matou o Sr. Vekender quando poderia simplesmente ter roubado o livro e ido embora, o que o leva a dizer que o velho viu seu rosto, então ele simplesmente se livrou da testemunha. Depois disso, SY não conseguiu mais nada de Gillian. E com ela, que chamou os guardas e estão prestes a chegar, ela decide deixar Gillian amarrado com as evidências de seus crimes gravadas na esfera. Nossa garota olha para o homem com preocupação, pensando que ele pode tentar fugir quando eles saírem. Então, ela pede a Tom para ajudar a manter Gillian quieto. Tom, um POC simples, dá um soco na cabeça de Gillian como se fosse um botão para fazê-lo dormir. Ele é engraçado sem nem tentar. No dia seguinte, SY conta ao pai que o suspeito do incêndio e assassinato é Gillian. Não faz muito tempo desde que SY se recuperou, então seu pai fica preocupado que ela tenha feito algo tão perigoso sem avisá-lo. O Duque diz que cuidará de Gillian pessoalmente e encontrará outro informante confiável para ajudá-la, mas ela recusa, sabendo que o pai está ocupado. Ela sai da sala e sente algo estranho em seu pai. Mas seus pensamentos são interrompidos quando ela anuncia a chegada de Tom. Tom saiu da carruagem no caminho para casa na noite anterior, então quando ela o vê hoje, se preocupa que algo tenha acontecido. Mas fica surpresa quando ele pergunta qual foi a impressão dela sobre o Rei Demônio. A questão é que Tom suspeitou que alguém o seguia na noite anterior. Então ele pulou da carruagem para investigar, apenas para ficar surpreso quando encontrou os dois nobres, ou melhor, demônios devotos, que haviam conhecido antes. Ash declara Tom como seu rei, e Kelvin tentou abraçá-lo antes de se curvarem devidamente diante do rei de todos os monstros, o grande senhor demônio, Leonhardt Uranus. Ele tem um nome incrivelmente bonito para um rei demônio. Seus servos o incentivaram a voltar ao castelo, acreditando que isso resultaria na recuperação das memórias e do poder instável dele. Tom tinha ouvido que SY matou o rei demônio, por isso ela tinha o título de salvadora. Mas isso não importa mais para ele. Tudo o que importa é se SY o odeia, o rei demônio. Ok, bom começo. Ele parece tranquilo com a verdade. Ela dá uma resposta bem vaga, dizendo que não é tão simples, então segura a mão dele e o chama pelo nome que inventou. Gillian aparece numa prisão subterrânea, ajoelhado diante de dois homens estranhos usando capuzes. Gillian chama um deles de mestre e diz que Tom não é um homem comum antes de se desculpar e pedir outra chance. Seu mestre exige que ele traga outra oferenda ou ele vai matá-lo. E Gillian concorda. Ainda estamos tentando descobrir qual é o objetivo deles. Hoje é a festa comemorativa de Salonia, que será organizada pela família imperial, mas ela parece insegura porque não tem parceiro. Ela soube pelas criadas que havia cartas de convite para ela, mas todas foram queimadas antes de chegarem às suas mãos. SY percebe que isso é obra de Tom, mas só de pensar nele ela fica triste porque notou que vê-lo tem sido difícil ultimamente. Ela chegará tarde por causa do banquete, e só de pensar em não vê-lo novamente hoje a deixa um pouco decepcionada. Ah, eu também sinto falta do seu homem. Com respeito.
Enquanto isso, o imperador e o príncipe herdeiro inspecionam os preparativos finais do banquete, e parece que o imperador está se esforçando para anunciar publicamente que a família imperial está considerando Salonia como princesa coroada. O imperador ouve que o parceiro dela será apenas o pai. Então ordena ao príncipe herdeiro que aproveite a oportunidade para escoltar a jovem, o que o príncipe aceita com prazer. Bonito, confere. Cílios, confere. Quero ele perto da SY. Claro que não. O príncipe herdeiro Alias sabe que Salonia tem um temperamento ruim, o que é verdade se estivermos falando da original. Mas ele também a viu tremendo de medo durante a cerimônia antes da expedição. Segundo seu ajudante, a família Vizan ainda não chegou, então ele quer se divertir um pouco antes, sabendo que mesmo se chegar atrasado, SY cairá em seus encantos. A festa começou, e Salonia está deslumbrante como sempre. Muitos nobres a cobrem com buquês e a parabenizam, o que começa a deixá-la sobrecarregada. As damas que SY já conheceu se aproximam dela, e elas se sentam para conversar, elogiando seu vestido feito por Madame Verone. Mas estão curiosas porque o Night Beast, que está hospedado em sua propriedade, não está ali para comemorar. Antes que SY possa responder, uma dama estilo Karen interrompe a conversa e pede permissão para levar o Night Beast e colocá-lo na ordem noturna de sua família. Mas nossa garota sorri e recusa, afirmando que o Night Beast vai se juntar à ordem noturna dos Vizan em breve. Olha a nossa garota toda confusa sobre por que acabou de dizer que Tom vai entrar na ordem deles. Isso se chama ciúmes, querida. Então ela ouve a multidão comentando sobre alguém que acabou de chegar e chamando-os de sem vergonha. Quem mais além daquele casal horrível, Ian e Grace? Amo como os nobres estão totalmente do lado da SY, mas sério, por que eles foram convidados? Espera, não são só eles. Mlaine e Reel também estão aqui. SY simplesmente diz que está chocado em vê-los na festa dela, o que faz o cara lagarto dizer a Grace que SY nem está tentando consertar as coisas. Grace só sorri e parece que está ali para dizer a SY que, no fim, a Madame Veron ainda fez um vestido para ela. Grace menciona que a Madame a contatou dizendo que mudou de ideia e queria fazer-lhe um vestido. Nesse momento, SY cambaleia com dor de cabeça, e RYV a segura a tempo. Nossa garota diz que está tonta antes de concordar com Grace que as pessoas podem mudar de ideia facilmente, mas essas palavras ainda machucam. É como quando Grace pegou todos os protagonistas masculinos para si. Heavy se oferece para levar SY enquanto Mlaine pergunta se ela ainda está se sentindo mal e espera que ela não se esforce demais. Nossa garota apenas sorri e agradece antes de se afastar. Parece que Grace não envenenou bem eles hoje, hein? A lavagem cerebral está falhando. Os nobres estão cientes do drama, e ver como Grace fala sem cuidado só alimenta o desgosto deles por ela, o que a frustra ainda mais. Em resposta, ela decide fingir tontura perto de Ian. Mas, para sua surpresa, Ian já tinha saído do lado dela. Salonia agora está na varanda, elogiando suas próprias habilidades de atuação, quando Ian chega, pega sua mão e a beija dizendo que ela está linda esta noite. Argue, a audácia dele. Olha o sorriso ardiloso, no fundo, o coração dele ainda pertence a Grace. Mas ele quer Salonia como seu troféu perfeito para melhorar sua reputação. Eles definitivamente se tornarão o casal do século. Então ele sugere que comecem de novo. Mas ele se recusa a abrir mão de Grace. Assim, pretende fazer de Grace sua amante e SY sua esposa. Ele realmente acha que alguma dama aceitaria isso? A lavagem cerebral deixou ele obcecado pela Grace. Mas, sinceramente, essa mentalidade podre é toda dele. E, meu filho, você fede. Salonia pega a mão dele na hora e sente um arrepio ao pensar em se tornar esposa de Ian. Mas esse cara é tão cheio de si, dizendo que sabe que SY ainda gosta dele e só traz outro homem para chamar sua atenção. SY, simples e direta, diz a Ian que nunca o amou, nem por um segundo. Quando ela caiu nesse mundo do romance, achou que seria melhor seguir o enredo original. Sempre estando sozinha, ela não pensou muito quando Ian, o protagonista, se aproximou dela, acreditando que ela teria seu final feliz. Mas ela superou esse plano pré-determinado. E Tom surge em sua mente imediatamente. Quando Ian ouve SY, fica frustrado e começa a achar que as ações dela são influenciadas pelo Night Beast. Ele grita com ela, o que a faz dar um tapa forte nele para tirá-lo das ideias malucas. Apesar disso, Ian continua segurando SY violentamente, achando que ela vai começar a ouvi-lo se ele matar Tom. Enquanto isso, SY sente dor com o aperto dele. Do nada, alguém aparece atrás e atinge Ian com tanta força que ele voa para o canto, furioso por Ian ter tocado SY.
Ouvir aquela voz familiar faz SY sentir mil emoções. E quando ela finalmente se vira, é Tom vindo salvá-la como sempre faz. SY sente o coração disparar, mas aquele momento doce precisa esperar porque Ian está levantando. Eles não podem causar um escândalo, então ela pede para Tom ir embora por enquanto, mas o cara não se acalma e realmente quer acabar com Ian. Ian aumenta a voz e se aproxima enquanto SY tenta impedir os dois, mas parece inútil até anunciarem a chegada do Imperador e da Imperatriz. Enquanto isso, Grace perde a cabeça de novo, quebra outro vaso e expressa sua frustração ao homem misterioso, dizendo que não consegue mais lidar com a forma como as pessoas a tratam. Ela menciona que a droga não está funcionando tão bem, já que Ian tem agido estranho. Isso faz o homem misterioso limpar suas lágrimas e lembrá-la de que dar dose extra aos homens pode causar efeitos colaterais. Grace suavemente diz que está ficando difícil, levando o homem a assegurar que em breve tudo voltará a ser como era antes. Parece que a lavagem cerebral é só o começo. Tem coisa bem mais sombria acontecendo. De volta à festa, o nome de SY é anunciado, o que significa que é hora de ela entrar. No entanto, ela não pode deixar esses dois brigando enquanto está lá dentro. Então decide levar Tom com ela, pedindo que ele fique quieto. Salonia faz uma reverência graciosa diante do imperador e da imperatriz, trocando saudações que a deixam aliviada, pois isso indica que eles logo partirão, já que não costumam permanecer em banquetes como esse. A imperatriz sai primeiro, mas o imperador, de repente, demonstra curiosidade sobre o rapaz ao lado dela, deixando SY um pouco insegura sobre como apresentar Tom. Do nada, o Duque do Norte intervém e apresenta Tom como seu herdeiro, deixando SY e todos na sala completamente surpresos. SY quer falar com Tom sobre isso, mas o rapaz avança e se apresenta formalmente como Tom Ersbrook ao imperador. Meu Deus, ele realmente decidiu continuar usando Tom em vez de Leonhard. Esse homem está completamente apaixonado. O imperador observa satisfeito o futuro arquiduque ao lado do Duque Chevel, animadíssimo para a competição de caça daquele ano. Todos os anos, Ian leva o troféu, mas agora ele acredita que Tom poderá ser um concorrente forte. O motivo de Tom estar tão ocupado ultimamente é que estavam preparando toda a papelada. Eles tiveram sorte do Duque nunca ter se casado e não ter herdeiros legítimos, o que torna o processo de registrar Tom como sucessor muito mais simples. Declararam que o Duque havia descoberto recentemente ser pai de um filho fruto de um encontro do passado. Tom até se interessou por sua verdadeira identidade e pelas memórias perdidas, mas depois de conhecer Salonia, tudo o que ele deseja é permanecer ao lado dela. Conseguiu até um título, então o casamento já não é problema. Os nobres rapidamente se reúnem ao redor de Tom, enquanto Salonia é abordada por Heavy, que pede para conversarem. Eles vão para fora, e SY sente certo alívio por o Santo Cavaleiro finalmente poder tratá-la sem grosseria, o que leva Heavy a se desculpar. Ela aproveita a chance para perguntar sobre o bolo, mencionando que Emily comeu e desmaiou na rua logo depois. Heavy confirma que deu o bolo para Emily, bolo que Grace havia preparado para ele, mas seu tom muda quando percebe que SY parece querer culpar Grace. Ele se aproxima e recorda que, depois das palavras duras que SY disse mais cedo, Grace chorou e tentou esconder. SY lembra que a festa é dela, então seria ótimo se ele ao menos tentasse agir educadamente. Mas ele apenas a encara com hostilidade, dizendo que ela fingiu sentir dor para prejudicar Grace. Pergunta se SY está fazendo tudo isso por ciúmes, por sempre ter se sentido inferior, antes de gritar mais acusações absurdas. De novo, nem lavagem cerebral justifica esse comportamento horrível. Tom surge imediatamente, levantando Heavy do chão com uma mão e avisando SY que está pronto para fazer o que ela decidir. Ele o soltará se ela quiser. SY hesita por um instante antes de afirmar com firmeza que nunca mais permitirá que Heavy fale com ela sem respeito, o que faz Tom sorrir orgulhoso. Depois de alguns golpes bem aplicados, Heavy está no chão, e SY se aproxima, dizendo que as palavras dele deixarão cicatrizes nela. Ela usa seu poder de cura e, nesse momento, Heavy começa a recuperar memórias da expedição com Salonia e finalmente rompe o controle mental. O arrependimento bate forte. Sua voz suaviza ao chamá-la, mas ele interrompe ao notar a expressão fria dela, ele sabe que merece. Ele se desculpa, dizendo que nada do que disse era verdade, ajoelhando-se diante dela. SY apenas pergunta o que Grace andou servindo a ele para que ficasse assim. RY fica surpreso ao descobrir que estava sob alguma feitiçaria, e, ao pensar melhor, ele se lembra das vezes em que Grace serviu chá de Darjeeling para os três. Ao ouvir isso, SY decide que não há mais motivo para continuar a conversa e o aconselha a nunca mais aceitar presentes de Grace.
Mas ele não quer que a noite termine assim e admite que foi um tolo por deixar seu coração oscilar, implorando para que SY perceba que era tudo controle mental. SY agora não sabe qual versão dele é a verdadeira e sente que não pode confiar mais. RY promete se esforçar para reconquistar sua confiança. Quando ele diz que faria qualquer coisa por ela, SY sorri e pede que ele prove isso. Enquanto SY e Tom caminham juntos, Tom fica um pouco incomodado ao saber que ela deseja manter Heavy por perto, e ela explica que só quer usá-lo para descobrir a verdade. Ele pergunta se ela planeja se reaproximar dos três protagonistas, mas ela garante que o dano já está feito, o único objetivo agora é desvendar tudo. Ela então pergunta se as memórias dele voltaram, mas Tom ainda não lembra de nada. Se ele realmente for o herdeiro do Duque, não precisaria continuar usando o nome Tom. Mas ele quer mantê-lo, pois foi o nome que ela lhe deu, deixando SY toda corada. Ele segura a mão dela e pergunta se pode fazer aquilo agora. Lembra da saudação nobre que aprendeu? Sim, ele agora tem permissão para beijar a mão dela. Conseguiu um título inteiro só para poder segurar a mão da mulher que ama. Tom é um príncipe de puro charme. Enquanto isso, o príncipe herdeiro se diverte flertando com alguma dama até seu assistente, Denvers, chegar para avisar que o imperador o aguarda. O playboy finalmente precisa comparecer ao salão, bem na hora em que SY também retorna ao evento. O imperador pede para iniciarem uma música de dança, mas antes que o príncipe tenha a chance de convidá-la, Tom já está um passo à frente e convida SY para dançar. Ele conduz a dança com charme e, inesperadamente, solta uma frase brega dizendo que, se para o imperador ela é a estrela do banquete, para ele ela é o começo perfeito do seu mundo. Isso faz o coração de SY disparar de novo. Ela se inclina e sussurra que ele também brilha como uma estrela naquela noite, deixando Tom tão empolgado que ele envolve a pequena figura dela em seus braços. Por um instante parece um beijo, mas desculpem, gente, é só um abraço mesmo. SY o cutuca de modo brincalhão, dizendo que ele está esmagando, e os dois trocam um sorriso caloroso e cheio de carinho. E lá estou eu, morrendo de inveja do relacionamento alheio. Ainda falta encontrar uma personagem irritante antes de a festa acabar, a princesa imperial, Tatania. Ela se apaixona por Tom assim que o vê e anuncia, toda animada, que quer se casar com ele. Ah, querida, vá brincar com seus brinquedos. 2 dias se passam desde o banquete e a notícia de que Tom é o filho oculto do Duque Esbrook se espalha rapidamente. Agora que ele possui um título, Tom se mudou da casa vazia e está vivendo na mansão Esbrook, na capital. Fora isso, nada muda, Tom ainda aparece todas as madrugadas e a segue para todos os lados, exatamente como naquele dia. Ele informa SY que o pai dela está iniciando um projeto para realocar famílias das favelas para um novo edifício e, como Tom conhece bem os moradores dali, pediram que ele conversasse com eles para facilitar a cooperação. Ao chegar ao gabinete, SY recebe de Daniel alguns documentos e descobre que a casa Bennett está comprando Darjeeling em quantidades tão absurdas que levantam suspeitas. A família Bennett começou a encomendar quantidades excessivas justamente na época da cerimônia da vitória, quando SY desmaiou. Daniel comenta que, para uma família que só administra uma pequena mina, eles estão gastando 5 vezes mais que o normal, e isso começou cerca de 10 meses atrás. SY fica chocada, pois foi exatamente quando ela transmigrou para o corpo de Salonia. E tem mais, Daniel ouviu rumores de que gritos podem ser ouvidos no subsolo da casa Bennett, mas sua equipe não consegue investigar por causa da segurança reforçada. Ele lembra que, se estiverem realizando magia negra, sacrifícios de vida podem estar envolvidos. Depois da reunião, SY encontra Tom, que imediatamente segura sua mão, e ela se surpreende com o quanto deseja segurá-lo de volta. Ela sente ansiedade, com medo de como ele reagirá quando recuperar suas memórias, mas ele repentinamente solta sua mão ao notar Heavy escondido num beco. Eles decidem ir para a mansão Esbrook, onde ninguém os verá. Lá, Heavy explica que não está seguindo SY, mas que tem algo importante a dizer. Ele conta que, após completar o ritual sagrado, memórias dela começaram a voltar, mas desapareceram quando Grace lhe deu pão. Isso faz suspeitar que a água sagrada do templo talvez possa eliminar o controle mental, embora o templo produza somente o suficiente para uso cotidiano. Heavy se ajoelha diante dela e promete conseguir um pouco. Tom, então, arremessa um garfo contra ele, arranhando-lhe o rosto e ordenando que vá embora. Maxwell chega a tempo de impedir confusão. Aparentemente, o garoto alga agora trabalha para o Duque Esbrook e veio entregar outra carta imperial para Tom. Tom não dá a mínima para a carta e continua cortando a carne para SY, mas a remetente decide aparecer pessoalmente, a princesa Tatania. A garotinha fica incomodada ao ver SY ali e anuncia, com toda a pompa, que recebeu permissão do imperador para se casar com Tom.
Ela manda Tom acompanhá-la pelo castelo, deixando-o irritado, mas SY segura o terno dele, sorri e pede que ele vá, dizendo que vai esperar. Tom, obediente como sempre quando se trata dela, beija o dorso da mão de SY antes de partir. Sério, o que essa criança pensa que está fazendo? Vai aprender tabuada primeiro. E por hoje é isso, pessoal. O que acharam? Como sempre, não deixem de curtir o vídeo e comentar pedindo a próxima parte para sabermos que querem mais. Lembrem-se de se inscrever e ativar as notificações para receber as atualizações. Até o próximo!